Bem-vindo ao DWBRcast. Eu sou o seu host Fred Pavão, como sempre, estou sempre aqui com vocês para bater esse papo. E aqui ao meu lado está ela, que está sempre me acompanhando, minha companion, Thaís Alves. Olá, pessoal, tudo bem aí? Tudo bem, estamos todos bem. Só que hoje é um dia que a gente veio falar de uma parada mais séria. Exatamente. Né? Vocês sabem bem, né? Vocês devem estar sentindo pelo tom das nossas vozes, né? Que tá diferente. Normalmente a gente começa num tom mais leve, mais de brincadeira, mas hoje a gente resolveu pegar o espaço que a gente tem aqui do DWBRcast para falar de uma parada um pouco mais séria, porque todos sabem, né? No momento da gravação desse podcast, vocês devem estar ouvindo isso na sexta-feira, pra gente um pouquinho antes na semana. Tivemos aí, né, o massacre, o atentado ali em Suzano, aqui na cidade de São Paulo. Isso. E isso trouxe à tona muitos questionamentos, muitas coisas, muitas perguntas, né? Sim. O país está meio todo de um grande luto, né? Porque foi uma coisa sem triste. Dúvida, foi terrível. Tem muito né? a se analisar aí, né? Não só o tanto de vítimas que teve, com que tipo de arma foi o que aconteceu. Sim. Tem que se analisar também o histórico das pessoas que estavam envolvidas. Enfim, Exato. É muita coisa a se pensar. E foi uma coisa que eu até falei no Twitter, Thaís, hoje mesmo. Hoje é quinta pra gente, Isso, né? no dia que a gente tá gravando, né? E que eu falei assim, se vocês acompanham o DWBRcast sempre, vocês sabem que hoje era o dia da gente fazer o review de Idiot Lantern, né? Aquele episódio ótimo. Aquele episódio que eu acho bem ruim e que a gente tava mó empolgada pra fazer. Sim. Porque esse é um episódio que a gente fala desde sempre e a gente criou toda essa... Não brincadeira, né? Realmente tem essa... É real oficial. Tem essa rixa aqui em casa em relação à opinião sobre esse episódio. Então a gente tava falando sobre, a gente falou que ia fazer e tudo mais. E a gente resolveu não fazer. Por quê? Eu já vou deixar isso assim, de cara, porque que a gente não resolveu não fazer hoje. A Podcast Friday, ela tem sempre um alcance maior, né, na podosfera. E eu acho que a gente pegar o nosso... A gente tem números altos, vocês sabem. A gente sempre abre os números pra vocês de audiência. E eu não acho legal... Assim, a gente poderia fazer. Poderia, claro. Sem problema nenhum. Mas eu não acho prudente da nossa parte, enquanto um veículo que tem o alcance que a gente tem, não falar sobre essa coisa, em especial quando Doctor Who é uma série que trata tanto sobre esses problemas. Exatamente, né? Da sociedade em geral. A gente tem esse espaço, que é um espaço aberto, né? A gente, claro que fala sempre de Doctor Who, mas a gente também tem um off-topic, Não, a gente fala de outras coisas também. E a gente pode falar de qualquer coisa. E a Podcast Friday é um projeto que dá muito certo. A gente tem... A podosfera tá crescendo cada vez mais, né? Esse ano eu tô vendo um boom eu não sei quem de foi o criador podcasts. da Podcast Friday, da Também hashtag, não mas sei. a pessoa é um gênio, sério, quem fez isso. E assim, a gente tem bastante alcance, né? Sexta-feira é o dia do podcast na internet. Pois é, e é o dia nosso que ele rende mais. Os podcasts saem na sexta, geralmente eles rendem melhor do que na segunda. Maior do que de terça. Então, achei justo a gente dar um postpone, a gente dar uma segurada no nosso review de Idiot Lantern pra segunda-feira, aliás, pra terça-feira. Isso. Pra poder usar o nosso dia hoje, nosso espaço aqui, essa horinha e meia que a gente sempre conversa com vocês, pra falar sobre as lições positivas que Doctor Who passa e falar sobre tudo que anda acontecendo no mundo, essa onda de violência e de hate de internet. Não só na internet, também. Que alastra pro mundo, né? Que alastra pro offline. Exatamente. Falar sobre essas coisas ruins que estão acontecendo, mas lembrando aí que não é um podcast pra... vocês vão fazer uma parada pra gente ficar depressivo? Não, a gente vai falar... Com a mesma é o que a gente fala oposto. sempre. Doctor Who tem muita mensagem da esperança. Sim. Doctor Who é uma série cuja fórmula básica é o doutor chega num lugar, seja no presente, passado ou futuro, e encontra um problema e resolve esse problema, geralmente usando esperança, otimismo, esse tipo de coisa pra resolver. Então, é muito legal o que ele faz. E a gente sabe que essas coisas têm que ser usadas na vida, né? Sim, e a gente vai falar mais a fundo que isso. Eu só queria nessa nossa abertura que a gente sempre faz, justificar o porquê que a gente mudou a nossa agenda de podcast. E em especial também porque o review de Idiot Lantern ia ser uma parada que a gente ia ficar batendo muita boca aqui. E eu acho que na situação que tá, no clima que tá, não é legal a gente ficar discutindo, não é briga de verdade, né? Mas não é legal a gente usar esse tempo pra ficar discutindo, ficar fazendo uma parada, quase um embate. Eu até brinquei que ia ser uma guerra civil. Uma guerra civil. Depois, justamente do que aconteceu. Então vamos usar de uma forma mais prudente esse tempo. E aí na terça-feira a gente fala de Idiot Lantern, a gente pode colocar todas nossas opiniões pra fora. Exato. Mas hoje a parada é um pouco mais séria, então a gente vai só pegar tudo que a gente anotou, beber uma água aqui, como a gente sempre faz, e aí a gente já passa pra nossa discussão aí de hoje. É isso aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente
fala, assim, já que agora a gente começou... Não é review dessa vez, a gente começou esse bate-papo. Dessa vez não é nem um papo de bar, é quase um papo sério, um papo em casa. Papo sério. Não, mas é sério Uma de verdade. nova sessão aqui É sério de no verdade. DWBRcast. Se assemelha um pouco àquele podcast que a gente fez sobre representatividade, né? Sim. Aquele tinha um tom bem mais solto. Sim, bem mais solto, porque a gente falou de personagem, era diferente, Era né? diferente, mas foi um podcast que deu muito certo porque trouxe aí luz sobre esse assunto. E eu acho, e depois que a gente fez esse, eu comecei a me ligar mais da gente fazer podcasts sobre coisas mais pontuais, assim, só usando o Dr. Who de gancho. Eu acho isso bacana. Sobre temas, Sim. né? Isso já começa aí na primeira coisa que eu queria deixar claro aqui nesse podcast, é que a gente não vai entrar em questão política de direita, esquerda e o governo atual. Não. Bicho, não, sabe por quê? Assim, não é porque a gente não tem a nossa opinião. Quem segue a gente nas nossas redes sociais pessoais sabe bem qual é o nosso posicionamento político. A gente fala sempre sobre isso. Sim. Só que eu acho que não é o que cabe aqui agora, nesse momento. Porque o ponto aqui é, independente se você é de direita, é de esquerda, é de centro, o problema que houve é muito maior do que só lados. Com certeza, sem dúvidas. Entendeu? E ele concerne a sociedade como um todo, não como um lado ou outro só, Sim, né? sim, com certeza. Lembrando aí, né, que temos nossa posição, você sabe muito bem para onde a gente está pendendo nessa balança aí de esquerda e direita, mas esse não é o ponto. Não, definitivamente não. O ponto é que aconteceu uma coisa que é digna de um filme de horror. Aconteceu no Brasil agora há 2 dias. Sim, eu tava essa no semana. trabalho, eu trabalho com marketing, né, então eu sempre tenho que estar ligado nessas coisas, e quando eu vi, eu não acreditei o que tava rolando. Do tipo, a gente é velho já o suficiente para isso. Quem é mais novo, graças a Deus, nem vai lembrar disso. Mas talvez seja estudado. A gente viveu um momento que teve o atentado em Columbine. Sim, Né? tiros em Columbine. E ironicamente, isso foi muito parecido com o que aconteceu agora, né? Lá em Suzano. Sim. Né? Só pra quem tava por fora aí, se você tava numa caverna, né? Mas 2 rapazes entraram. Um, se não me engano, era menor de idade E o outro era era maior maior. de idade. 17 e 25 anos. Entraram em um colégio na zona de Suzano, que é Grande São Paulo, né? Se não me engano. Sim. E cometeram uma barbárie aí, eles mataram, parece, 8 crianças e um funcionário. E depois tiraram a se própria mataram. vida. E o mais assustador disso é que eles estavam não só armados com arma de fogo, mas eles estavam com explosivos caseiros, várias outras com uma coisas. besta e Sim. com armas brancas. Exatamente. Né? E, enfim, aí ainda tá tendo perícia policial. Claro, a né? mídia Tá no como um começo todo, ainda, né? mídia- A apuração das Sim, coisas, sim. dos fatos. Já tem muita coisa já descoberta, mas ainda, óbvio que é um trabalho que vai demorar um pouco mais. Sempre demora, né? Pra saber tudo. Exato. Assim, eles entraram com facilidade no local. Pelo que a gente andou vendo, eles não fizeram muita distinção de quem era que eles estavam atacando. Uma dica que eu dou pra vocês é não fiquem procurando vídeo sobre o ato, porque tá rolando, né? Agora a gente vive muito num momento onde tudo é passado por WhatsApp e tudo mais. Veja, vocês não têm que ficar fechados em bolhas, se fechar em caixa, se isolar do acontecimento do mundo. Muito pelo contrário. Vocês têm que se manter alertas com o que está acontecendo, mas não tem que Vigilância constante. Vigilância constante, exatamente. Mas não tem que ficar entrando nesse pânico coletivo e, tipo, encaminhar o vídeo do ato dos meninos na hora de matar os outros, entendeu? Eu acho que, assim, a primeira coisa a ser considerada aí, eu vou falar um pouco do papel da mídia, porque eu sou jornalista, né? Sim, então eu sim, tenho sim. um pouco mais de propriedade para falar desse assunto. Em primeiro lugar, esses vídeos nem deveriam ter sido feitos, porque, afinal das contas, eu até entendo, né? O momento do pânico é pra registrar. É uma prova também Sim, para a polícia, sim. e isso é importante. Sim. Porém, ficar compartilhando não é legal. É que gera pânico, gera histeria Eu coletiva. tive muita sorte, porque ninguém me enviou absolutamente nada A no mim WhatsApp. também não, mas no trabalho tava rolando. Porém, e aí eu vou criticar a grande mídia, eu não vou criticar o WhatsApp, porque graças a Deus não me chegou nada. Mas eu fui procurar notícia no site da Folha de São Paulo, e a própria Folha de São Paulo criou uma galeria em que ela até coloca o aviso de que as imagens são fortes. Então, tipo, siga em frente por sua conta e risco. Mas eu acho que a mídia tem uma responsabilidade maior do que isso e nem deveria ter divulgado. Entendeu? Você pode usar a foto da cidade, a foto da escola, E mas só você falar não do ato, precisa colocar uma galeria, mesmo com aviso. Não precisa. Porque senão vira uma parada, você fetichiza Isso. o acontecimento. Do Você tipo, glamoriza. olha só, vira um lance meio como ver um filme gore, entendeu? Isso.
E não é esse o ponto. A conscientização não vem por isso, eu acho. Exato. Vocês podem até discordar da gente nesse ponto. Lembrando que esse podcast aqui ele é aberto pra todo mundo dar a sua opinião. Eu acho que, já que a gente tava falando exatamente disso, sobre gravar, eu acho que o problema não foi gravar, até como você falou, ele foi gravado por pessoas de dentro. Isso. Então era pra evidência, até pra levar pra fazer um BO, levar na polícia e tudo mais. Sim. Mas eu acho que o problema foi começar essa onda de compartilhamentos. A gente não vai entrar aqui em quem compartilhou, se foi a pessoa que gravou, se foi alguém que pegou o celular da pessoa. Não, isso o ponto aí não é esse. É uma coisa que viraliza, né? Nem tem como rastrear a fonte original, no fim das contas, né? E, enfim, é um assunto muito sensível, né? Tratar sobre isso. Totalmente sensível. E é por isso que eu acho que ele tem que ser tratado com sensibilidade também. Sim. Por isso que eu acho que esse tipo de foto não deveria ir parar na internet pra todo mundo ver, entendeu? Sim. É evidência, pra polícia ver. Não pro grande público ver. Não. Então, mas esse é o problema da gente ter esses mensageiros que não tem um filtro. Exato. Não que tenha que ter, tá? Nada justifica cercear a liberdade de conversar um com o outro. Conversar. Mas o problema que a gente tem com esses mensageiros é que hoje em dia nada mais tem filtro, né? Todo mundo sai mandando todo mundo, pessoas são eleitas por correntes de WhatsApp. Isso se aplica não só no Brasil, se aplica ao mundo todo. O mundo todo. Não existe apuração de verdade alguma mais, porque se tá no WhatsApp é verdade. E isso é muito perigoso quando você começa a andar por aí. Bem, essa foi aí a gente só situou vocês no que aconteceu, né? E foi sim o gancho que a gente teve pra vir ter essa conversa mais séria com vocês. Mas o ponto principal aqui do podcast é falar sobre isso também, mas é pra falar sobre lições que Doctor Who se usa, né? Que os roteiristas usam Doctor Who como um instrumento pra trazer essas discussões à tona. Porque, por exemplo, a gente tem aí nesse caso lá de Suzano mesmo, tem muita análise que está sendo feita do tipo, o menino, eu vou falar menino porque eu não sei qual dos dois também. Eles estavam falando, pode ser o mais velho ou o mais novo. O ser humano que fez isso, ele sofria bullying no colégio, então ele foi lá e descarregou a raiva e fez o que fez. Primeiro que bullying não deveria ser praticado. Começa daí, né? Exato, já tá errado o ato em si. E se for o caso de um responsável souber que o filho, né, que a criança, enfim, que tá sobre a tutela dela, sofre isso, tem um acompanhamento. Hoje em dia tem muito... Engraçado, né? A gente tá tão avançado em muitas coisas, mas hoje em dia ainda tem um preconceito muito grande com terapia, com ir a psicólogos. Minha mãe é psicóloga. Sim. E ela sempre... Eu já fiz terapia também por muito tempo. Você não precisa ter depressão, você não precisa não. ter déficit de atenção. Tipo, você pode ir à terapia apenas e tão somente porque você é um ser humano. E seres humanos são complexos. E seres humanos precisam externalizar, sei lá, o que eles estão sentindo. É isso. E às vezes você precisa... Se você é uma pessoa que consegue fazer isso com pessoas de casa, sem misturar as coisas, legal. Ótimo. Mas tem gente que precisa de um profissional que vai chegar e falar, amigo, a gente sabe que o que você tá passando é difícil pra caramba, não é legal você ser escorraçado no colégio por N motivos que sejam. Sim. Mas vamos trabalhar isso aí, vamos aprender a entender esses sentimentos, entendeu? E a processar, porque também a gente não pode passar a mão na cabeça, mas ele sofreu bullying, então tudo bem ele ter feito isso. Não tá tudo bem. Não está tudo bem. É por isso que eu tô falando, isso é uma outra coisa também, não estamos atestando também o que é certo, o que é errado nesse podcast. Não, a gente tá conversando só. Porque é complicado chegar e tentar justificar a parada com um ato que aconteceu. Eu acho que assim, tem muitos problemas envolvendo aí, como por exemplo, não houve... parecem que eram rapazes, eram meninos, enfim, que eram isolados de tudo. Estão aí já investigando, parece que eles estavam em fórum de Deep Web, de coisa de baleia azul, desses negócios. Exatamente, que entendeu? É perigosíssimo. Então, onde estavam os responsáveis que não estavam olhando essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, esses meninos, jovens adultos, garotos, enfim, essas pessoas. Garotos. Onde estava a família? Não tinha porque a estrutura como um todo, a sociedade, fazia eles terem uma família capenga, disfuncional. Tudo bem. Por que então chegou ao ponto de eles terem uma família tão disfuncional? Por que não tinha um outro agente aí nesse meio, entendeu? Pois é. Na verdade, é um somatório de fatores, né? Porque não é uma coisa isolada ou outra coisa. Por exemplo, porque eles sofreram bullying. Tem um monte de gente que sofre bullying e não se torna um assassino. Porque a família deles era disfuncional. Tá cheio de família disfuncional com pessoas funcionais dentro dela. Sim. Eu acho que assim... Delas. Então, assim... porque eles jogavam jogos, né? Agora teve esse lance. Esse é o lance mais perigoso de todos, a gente vai entrar também, cara. porque
Gente, eu jogo jogos, o Fred joga jogos. Tem muita gente que ouve a gente que adora jogo, que é nintendista, que gosta de PS4 e o caralho. Então, assim, gente, não é porque eles eram players, gamers, não é porque eles sofriam bullying e não é porque a família deles era disfuncional. Era um conjunto de vários fatores complexos. Era um pouco de tudo, na verdade, né? Entre outras coisas assim, que a gente não sabe. Também é muito cômodo pra grande mídia, no geral, arrumar um Judas, assim, tipo... Bode expiatório. Vamos pegar um bode expiatório e dizer que foi só por causa disso. Do tipo, aí pegam dois. É porque ele sofria bullying e porque ele jogava videogame. E não é, entendeu? Porque ele jogava videogame. Não é sobre isso. Gente, pelo amor de Deus. Deus. Não é sobre isso. Eles eram pessoas que já tinham uma condição. Isso. Eles já passavam por... Tinha já alguma coisa na cabeça deles que fazia... Que arranjava as coisas de forma errada lá dentro. E isso que levou eles a fazerem isso. Agora, você culpabilizar um videogame por conta disso, ou fulano fez isso porque ele assistia filme que fazia isso. Gente, também não. Entendeu? Né? É muito complicado, é muito perigoso você arrumar culpados pra coisa. Tipo, é isso aqui. Não, tipo, entendeu? Não. Geralmente esse tipo de ação, que é uma ação extrema, que é assassinato, é uma ação extrema do ser humano, porque você tá tirando a vida de uma pessoa. Não é roubar ou fazer algo mais... Que também é ruim. Que também é ruim. Mas não, é uma coisa muito extrema, né? Então, os fatores que levam a isso também devem ser fatores extremos, provavelmente, Sim. Entendeu? Não é porque o cara jogava videogame. Sim. Certamente que não é por isso, entendeu? Sim. Talvez... Ou não só por isso. Isso era apenas e tão somente uma prática deles. Eles jogavam videogame. Exato. Agora, daí, achar que é todo por mundo isso... que faz isso é um assassino potencial, Pelo é uma ignorância, Deus, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito fácil pra grande mídia colocar isso assim, porque ainda mais no Brasil, que a gente sabe que jogo é demonizado desde sempre. Tem estudos, inclusive, que falam que jogos violentos até são bons, porque você bota a raiva toda pra fora. Então. E aí você fica de boa. Justamente por isso que eu acho complicado... atestar que foi uma coisa só. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Mas, aí já puxando uma coisa que a série, né, o Doctor Who, enquanto veículo de mídia, passa... E com certeza é um veículo de mídia. Sobre o lance do bullying. Eu acho que o lance do bullying, ele tá associado a muitas coisas aí, se a gente parar pra analisar. Ele tá associado a esse... O Dr. Who lida bastante com esse tema. Várias vezes. A coisa bullying, ela tá associada a uma... Ele é muito normalizado em alguns casos. Por exemplo... Nós dois crescemos numa época onde nem existia o termo bullying. Não tinha. E aí o que acontece? A gente tem toda uma geração, e eu tô falando da nossa geração, tá? A gente tem toda essa geração da galera 30 anos atrás. Que tá na beira dos 30 ou já com 30 e muitos, que fala assim, na minha época isso não era chamado de bullying e eu me dei bem, isso é palhaçada, isso é mimimi. Não é. Entendeu? Não é porque na nossa época não tinha nome que afetava menos as pessoas. De forma alguma. Entendeu? Na verdade, essas pessoas que estão falando isso provavelmente eram os bullies. Os caras que faziam bullying, ou só o cara que sofria bullying e, porventura, trabalhou bem isso dentro dele mesmo, acha que ele é melhor que todo mundo e que isso é palhaçada quando alguém tá sofrendo com isso. Não é. Bullying é uma coisa séria. A gente tem aquelas frases tipo, bullying mata? Bullying mata. Mata mesmo. Entendeu? Não só fisicamente, ele destrói a pessoa por dentro. Sim. Bullying leva a um trilhão de coisas. Porque leva a suicídio também. Sim, e o bullying ele leva a pessoa, tipo, a criar várias coisas dele, do tipo, achar que ele não é bom o suficiente, achar que ele é mais feio que todo mundo, mexe com achar autoestima. que bate síndrome do impostor. Pra caramba, entendeu? pra caramba. E por que e um dos motivos disso existir também é muito aquela noção que era passada aí, já não é a nossa geração, são gerações um pouco atrás, de que tipo, homem não pode chorar, homem não pode ser fraco, homem não pode ser, entre 1 milhão de aspas, tá? Não sou falando isso, mulherzinha. Exato. A masculinidade tóxica, né? Você tem que, você não pode ser zoado, você tem que zoar. E aí você incute na cabeça das crianças, adolescentes e tal, que você tem que ser o zoeiro, você tem que sacanear o outro, e se ele não gostar, foda-se. Não é assim. Na hora que você fala ou faz qualquer coisa com o outro, você tem que se colocar no lugar do outro com 30 mil vezes mais peso. Tem o lance da empatia. Empatia que é importantíssimo, eu vou falar logo mais. Sim. Mas que nem você falou, algumas gerações atrás, esse negócio de mulherzinha. Então, não é bem tão gerações atrás, né? Isso ainda rola em algumas instâncias. Com certeza, mas eu digo assim, ainda rola. Você concorda que a nossa geração, a dos 80, já meio 90... 80, 90. Ela é, graças a Deus, um pouco mais conscientizada? É um
pouco, mas eu ainda acho que não tanto. Não é. Eu falha, acho que, ainda na verdade, falha muito. a gente tá começando a caminhar com passos muito Eu lentos. diria que a nossa, eu acho que diria que a nossa é a que tá começando, né? Na Sim, verdade, tem assim, razão. até a de hoje, os jovens de hoje ainda não entenderam. Sim, mas Não eu digo, tem uma geração livre disso ainda, Não, sabia? com certeza, Ainda isso tá é um bem problema. devagar, isso é um problema, mas o que eu digo é assim, a nossa geração, boa parte dela, não toda, infelizmente, já tá mais conscientizada. Tá mais já tá mais conscientizada. cabeça aberta, já tá mais Sim. tipo, filho, você não quer, sei lá, você não quer ser o jogador de futebol, não tem problema. Não você tem não, problema. você não é menor que ninguém, ou você não é bom em tal matéria, você não é burro. Você não é burro. Que lá tem que pegar a menininha, tem que pegar fazer não sei o mesmo. quê. Tem que ser o comelão, gostosão, E a menina não pode fazer nada, tem que ser casta e pura o tempo todo. Também, né? Isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. São valores muito ultrapassados, né? E que é engraçado, porque entra numa coisa que eu li no Twitter hoje. Eu não conheço a pessoa, tava só circulando. Sim. Que hoje em dia é muito passada essa noção pras meninas, muito das mães para as meninas e de alguns pais mais cabeça aberta para as meninas, do tipo, você não precisa ser a certinha, calminha, princesinha da Disney. Bonitinha, não. cor Você tem de que, rosa. você não precisa ser a garota mais magra, a garota mais loira, a garota... Não, você tem que ser quem você é. E as pessoas têm que gostar de você assim. Por favor, né? Contando que você não desrespeite ninguém, você tem que ser Lógico. 100% você. Seja você. Ame-se Só que do ao jeito passo que você que a é. sociedade ela já tem todo esse trabalho de tipo isso, dê voz às garotas, façam que elas... A gente começou esse movimento de... A gente... O mundo. Não, essa Sim. geração tá começando, por exemplo, quando nós formos pais, a gente já Sim. não vai criar os nossos filhos do jeito que a gente foi criado. Sim, claro. A gente já vai criar diferente, assim como a nossa geração tá criando filhos diferentes. Só que assim, essa coisa é nova. Ela está começando agora. Uhum. A gente tá agora tomando consciência disso e a gente vai ver os resultados daqui 20, 30 anos. Sim. Não, então, só Sabe? seguindo essa linha do que eu tava falando no tweet, a pessoa fala assim, as meninas estão sendo educadas já a, tipo, ser mais elas mesmas e não ficar presas nesses milhões de estereótipos. Sim. Ao passo que os meninos ainda são muito educados nessa lógica de tipo, você tem que ser o bonzão, Isso. você tem que ser o pegador, você protejam suas cabras que meu bode tá solto, sabe? Ainda Entendeu? tem muito. E isso é um problema. Muito. É um problemaço. Porque você tem que ensinar os meninos, assim como você ensina as meninas, que todo mundo é igual, que todo mundo tem que ser respeitado, que você não tem que sacanear o coleguinha, não é legal zoar o coleguinha. Não é legal juntar 3 em cima de um, né? Porque exato. a maioria dos casos de bullying não é um pra um. Não é um pra um. É sempre um grupinho que já se conhece, que já é muito amigo e que é um bando de idiotas. Sim. Que pega uma pessoa pra Cristo que não tem como se defender, que não tem um grupo de amigos. Que geralmente é alguém um pouco mais introvertido. Isso, geralmente é a pessoa introvertida. Eu sei, eu sou introvertida. Eu já sofri muito bullying, sim. Eu nunca fui introvertido e eu sempre fui o cara que, quando eu via nego fazendo bullying, eu ia em cima e falar pra parar. Entendeu? Porque eu sofri muito também. Sim. Mas acho que todos nós. Mas eu era do tipo assim, se você me sacaneasse na época que eu tava no colégio, eu podia até sair como o tongão, mas eu dava uma resposta, ou eu entrava numa de entrar na brincadeira pra não, sabe, pra não entrar em cima. Sim. Mas se eu vi, ao passo que eu via alguém fazendo com outra pessoa, eu tentava botar o pé do tipo, não faz isso aí, deixa o cara, sabe? Tentava... Deixa o cara. Eu sempre fui de falar com todo mundo, então eu tinha essa vantagem. Isso é vantajoso. Do tipo, se o Fred tá falando pra parar, para aí. Eu era mais na minha, e se alguém fazia isso comigo, eu meio que me isolava mesmo, assim. Perigoso. Eu nunca fui do grupo popular, eu sempre fui também não. Mas eu sempre tive o meu grupo, que era o grupo não popular. Sim, o meu também, mas então, acho que... assim, eu pelo menos estava protegida porque eu não era sozinha, eu não era isolada. Porque tem pessoas que ficam sozinhas no recreio, no intervalo, né? Eu não, eu tinha a galera, então inclusive, tudo bem. Mas tem gente que se isola e essas pessoas viram alvo, né? Em especial porque... Por que tá falando que tem que evitar esse tipo de coisa? Porque quando você evita do seu filho ou de alguém que você conhece fazer isso com outro, você tá evitando uma possível razão de uma merda grande acontecer. Eu acho que nós, como sociedade, frente, estamos começando a aprender que nós podemos fazer a diferença, né? Quer dizer, essa coisa de se omitir também não é legal. Eu acho que o que você fazia era legal, de intervir, de falar, não faz isso não. Eu acho que assim, o que acontece muito hoje em dia é assim, uma merda acontece e as pessoas apenas observam. Vamos parar de observar. Vamos... Seja ativo, né? Isso, vamos ser ativos. E olha que legal, isso é uma coisa que o doutor fala pra gente fazer. Exato, Porque Dr. Who é sobre isso. É tipo, vai lá, você tem poder pra fazer a diferença, você pode fazer a diferença. Não existe ninguém menor do que ninguém, né? Exato. E você pode e deve falar alguma coisa. Stand up, né? É tipo assim,
vai lá e faz a diferença. Não se omite, não fica no seu cantinho. Sim. Né? Porque nós, como sociedade, a gente faz parte da sociedade, a gente está dentro desse sistema. Sim. Então a gente também tem poder de fazer a diferença, entendeu? Eu acho que não é responsabilidade. Não precisa ficar se sentindo culpado se você tem medo de intervir. É normal ter medo de intervir nessas situações. Mas assim, vamos começar a pensar em maneiras de fazer isso sem prejudicar ninguém e que todo mundo saia de uma forma positiva, sabe? Sim. Acho que a gente precisa começar a fazer um pouco isso também, né? Esse movimento de, não, peraí, isso aqui tá errado, vamos ver como resolver, como agir. Exato. E foi legal você puxar sobre o Doctor Who nesse assunto, porque é legal, assim, a gente tem um episódio muito bom, inclusive, que a gente gosta bastante, que é o Listen. Né? A gente tem, inclusive, um review sobre isso. Sim. Qual o grande lance? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Em Listen, a gente descobre um pouco sobre a infância do doutor, né? Isso. A gente vê um doutor pré-William Hartnell. Ele ainda é o primeiro doutor, mas criança, é o William né? Hartnell criancinha, né? Ao passo que ele tava lá em Gallifrey, no Yard, né, que ele morava, aquele celeiro onde ele morava. Yard não, isso, Barn, que ele morava. Isso. E eu não sei qual era exatamente o senhor do tempo que fazia isso, não sei nem se é falado, que ele dava uma escorraçada no doutor, tipo, esse eu não sei qual é o termo que ele usa, moleque, mas eu vou usar o termo mariquinha, porque é o que um pai bully usaria. Nem é o pai do doutor ali, nem sabe, mas tipo, esse molequinho... Mas é alguém com autoridade. Esse qualquerzinho, esse mariquinho, esse covarde... não era covarde, é uma coisa assim. Esse covardinho, ele nunca vai entrar na academia, ele nunca vai ser o senhor do tempo. Que não se escorraçando o doutor, e a gente vê que o doutor, ele tava ali no cantinho dele, na cama dele. Quietinho. Meio posição fetal, encolhido. Pois é. E isso é muito bullying, exato. né? Não, pra caramba. E vindo de pessoas mais fortes, né? Maiores do que ele. Figuras de autoridade, exatamente. Porque quando a gente fala de criança, a criança, ela não é responsável por si mesma. Ela tem um responsável. Exato. E na maioria das vezes, esses responsáveis são justamente as pessoas que são más com elas. Então elas ficam sem proteção. Saca? Elas estão sozinhas. A gente não sabe exatamente se era o pai, não acho que seja, mas era uma figura professores, de algo era uma assim, figura de autoridade. Esse é o ponto. Isso. Né? E é isso que acontece, né? Acontece muito. Sim, e por que eu achei bacana, quando a gente para pra analisar, ver o lance da outra camada, né, do episódio? Sempre outra camada. A gente ter visto o doutor passando isso. Porque vamos lá, a criança... Vamos fazer um cenário aqui onde tem alguma criança dos seus, 12 anos de idade que tá sofrendo bullying no colégio. Em algum colégio do Brasil, vamos pegar esse exemplo. Aí essa mesma criança, porque geralmente é o que acontece, né? Quem sofre bullying é mais o cara introvertido, que tá a tendência grande de ser a pessoa mais nerd. A gente sabe como é, a gente passou por isso. Com certeza. Aí essa criança, ele é um menino que vê Doctor Who e que vê no doutor um exemplo. Vê, tipo, ele é o herói, ele é o cara que eu quero ser. Sim, porque ele ganha com o cérebro e não sei o quê. E aí, beleza, ele tem esse pensamento, esse modelo de que o doutor é um modelo a ser seguido, eu quero ser como ele. Puxa, mas olha o que eu passo no colégio, eu nunca vou ser como esse cara. Olha pra mim. Porque eu sou um lixo. Porque as pessoas estão o tempo inteiro falando que eu sou um lixo. Porque eu sou como eu sou. Porque eu sou introvertido, porque eu fico em posição fetal na cama, por causa disso tudo. Aí esse moleque bota nesse episódio e vê que o cara, que o role model dele, que o modelo que ele tá seguindo ali de conduta, passou por isso também. E que ele vê como uma figura forte, destemida, corajosa. Exato. Também passou por isso, né? Exato, é muito legal. Porque é justamente sobre isso. Não é sobre você ter sofrido ou não. Não é só sobre isso. É sobre isso também. Mas não é só sobre você ter sofrido ou não. É como você reage a isso. E muitas das vezes... E como você supera não é isso, chegar né? e reagir sozinho. Não. Na maioria das vezes você tem que pedir ajuda. E a gente bate na tecla de novo. Peça ajuda. Sim. Se você não tem força pra fazer sozinho, não existe... qual é a palavra? Tipo... Impedimento. Orgulho. Não existe orgulho que te impeça de ir e pedir ajuda pra alguém. Seja um professor, seja um amigo, seja qualquer coisa. Eu acho que pedir ajuda é fundamental na vida pra tudo. Sim. Claro que tem muita gente que tem barreiras, né? Bloqueios. Sim. É difícil pedir ajuda? Eu acho difícil pedir ajuda. O ser humano tem dificuldade de pedir ajuda. O
o ser humano no geral, né? Acho que é comum a gente ter um pouco de receio. A gente acaba sendo muito individualista, né? A gente tem medo de ouvir não, né? De ser julgado. Não, tem medo de ser julgado. Porque uma pessoa não, e de ouvir um não também, sabe? Tipo, não vou te ajudar. Quem é você? Sabe assim? Sim. Não vou te ajudar. E acho que esse é o maior medo da maioria das pessoas, né? Então, assim, pedir ajuda é fundamental e sempre saber para quem pedir ajuda, né? É importante também, porque numa família disfuncional, você vai pedir ajuda para quem? Numa escola que não tem suporte, você vai pedir ajuda para quem? Às vezes a pessoa está cercada de pessoas que não podem ajudá-la de forma alguma, né? E é daí que vem os programas sociais, babá. Então, em algum lugar, você tem que procurar essa ajuda. Então, pode ser até num podcast, não é verdade? Sim, pode ser. Cara, usa as ferramentas que você tem. Exatamente. Então, acho que pra fechar essa história sobre o bullying, não sei se você tem mais algum ponto de falar sobre algum episódio, alguma coisa. Se surgir, a gente fala, mas pelo que eu me lembro, Listen é um ótimo exemplo pra isso. Vamos usar aí novamente, deixar aqui claro que, em momento algum, estamos defendendo bullying não é justificativa pra isso. Não, muito pelo contrário. Bullying é uma coisa a ser observada, tem que ser parado, não é pra ser feito. Nunca. E causa esse tipo de coisa. Entre outros fatores. Isso redime a dupla que chegou lá e fez isso? De forma alguma. Mas contribui pra gente analisar o caso e ver que se lá atrás tivessem trabalhado em cima disso, talvez isso não teria acontecido. Com certeza. Eu queria falar sobre Zygon Inversion e Invasion e Inversion. Sobre a questão do perdão, né? Sobre a questão do perdão, porque a gente tem um two-parter fortíssimo, um dos melhores da era Capaldi, né? Um dos melhores da série inteira. Vamos falar em relação a peso de episódio. E a gente tem um discurso que tá gravado na história já, que é o discurso do Capaldi, que é um discurso enorme sobre guerra. Sim. É um discurso sobre um lado brigando com o outro lado, porque tem os Zygons. E porque os dois acham que estão certos. E os dois acham que estão certos, e blá. E aí ele faz aquele discurso da guerra. Sit down and talk, né? Porque ele fala assim, olha só, eu fui pra guerra. E deixa eu te falar, não é bonito. É horrível. É horrível. E tudo isso acontece simplesmente porque a gente não para e senta pra conversar. E vocês não param e sentam pra conversar, e nenhum dos lados cede. E nenhum lado ganha. E nenhum lado ganha. E aí ele fala, no final, ele fala, I forgive you. Eu te perdoo. Porque pra uma guerra acabar, um dos lados tem que ceder e, eventualmente, o perdão seria a última fase de tudo. O perdão é a última fase de um relacionamento ruim, seja esse relacionamento amoroso, de família, blá. Porque, no fim das contas, todas as coisas ruins que acontecem com você, as memórias estão lá, mas pra você ficar bem na vida, você precisa perdoar. É isso. Disso que o doutor tá falando, entendeu? Vamos só deixar claro de novo também, eu acho que esse é um podcast que a gente tem que fazer bastante isso, porque hoje em dia, infelizmente, a análise é uma coisa que fica meio parca por conta da internet. Sim. Mas não confundam perdão com permissão, com se tornar permissivo. Exato. Do tipo, a gente até falou agora sobre relacionamento. Completamente diferente. Sobre relacionamento. Vamos aproveitar esse gancho e falar sobre relacionamento abusivo. Isso. O relacionamento abusivo quer dizer que você quer que eu vá e perdoe o cara que deu um tapa na minha cara. Nunca. De forma alguma. Inclusive, cai fora agora. Se você está num relacionamento abusivo, tem 1 milhão de sinais. Se tem muita gente falando pra você que é abusivo. Isso. Se você vê que é... Gente, procura na internet, tem lá os sinais. Enfim, tem várias coisas. A sua própria sensação já é um sinal, Se você está em pula fora. O perdão, nesse caso, não é perdão ao agressor, ao abusador. É um perdão interno. É um perdão do tipo, aconteceu comigo, eu me perdoo por ter me deixado passar por isso. É mais ou menos assim. E que eu não cometa esse erro de novo. Isso! Porque perdão é uma coisa... E outra extensão do perdão é também deixar a pessoa ir. Porque você vai ficar remoendo essa raiva, essa mágoa dessa pessoa até quando? Você tá se prejudicando. O perdão é pra você. É pra você ficar bem. Tipo, beleza, esse filho da puta acabou com a minha vida. Mas acabou, fim, tá lá atrás, passou. Eu consigo levantar poeira. É difícil. Demora, às vezes demora anos. Não é instantâneo isso. Gente, nunca é instantâneo, né? O processo humano, ele é baseado na natureza e a natureza tem ciclos. Mas assim, não tem jeito.
Eventualmente, a última fase pela qual você vai passar é deixar pra trás. Sim, e de novo, isso não é Quando fácil, tá? Perdão não é tipo, eu te perdoo. Acabou. E virar pra pessoa e falar, Não. você nem precisa falar pra pessoa. É tipo assim, é a sensação dentro de você que aquilo não machuca mais. Não influencia mais, não dói mais. E de novo, né, o perdão ele não precisa ser direcionado a outro. O perdão pode ser, nesse caso, pra novamente, você ele é mesmo. pra você. Porque você também comete erros. Num caso de um cara que... Abusivo não seria, no caso de um abusador, de um abusador, enfim... O perdão não é pra ele. Não, ele tem que pagar pelo que ele fez, ele que se resolva com o karma ruim. Entendeu? O perdão é pra você. É de você pra você mesmo. Porque o termo perdão, ele é muito... abrangente. Ele é muito abrangente e hoje em dia não tem muita essa análise do tipo, perdão é só você chegar pra uma pessoa e falar, desculpa, amiga, tchau. Não é isso. O perdão às vezes nem é isso. Você nem nem precisa falar com a pessoa, exato, viu, gente? O perdão é você estar em paz com você mesmo, é você estar, no caso, né, de Zygon Inversion Invasion, ali o cenário é sobre guerra, né? Ali é um discurso anti-guerra. Anti-guerra, totalmente. Mas a gente tem que lembrar que a gente consegue aplicar guerra nas guerras diárias. Sim, né? Não é só claro. guerra de nações. Sim. Né? Claro, se as nações elas parassem de pelejar por conta de dinheiro, por conta de do que seja, petróleo, whatever. Seja o que for. Sentasse e tentasse chegar a um denominador comum, aí sim isso seria ideal. Aí sim seria o ponto. Mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas você tirou primeiro, mas você respondeu primeiro. É tipo mãe fala, não quero saber quem começou, eu quero que pare. Eu só quero tipo assim, a resolução do conflito. Então beleza. Ou isso vai até pra nível pessoal, assim, do tipo... Não estamos falando de abuso aqui, estamos falando de amizade. Amizade, em que acontece. você é amigo de uma pessoa e todo mundo não sabe... Não precisa ser um relacionamento só abusivo, às vezes pode ser algo menor. Você é amigo de uma pessoa e vocês discutem por sei lá que motivo. X. E, geralmente, amizade se desfaz por causa disso, porque alguém em algum momento faz alguma coisa, ou escuta alguma coisa errado, e aí um fica falando do outro, e aí ninguém sabe mais quem foi o primeiro, e no final nem importa quem foi o primeiro. Nem lembra mais porque brigou. E aí eles se afastam. Nesses casos assim, às vezes é uma parada do tipo, foda-se. Sério, tipo, eu te perdoo, você me perdoa também? Passou. Também? Quem começou? Não importa, Tanto entendeu? faz, vida que segue. Se você valoriza mais a nossa amizade como uma coisa única, whatever, qual foi o problema, vamos trabalhar isso aí, sabe? Não é se as duas não é pessoas sobre quem estiverem errou. dispostas também, né? Que isso é importante. Sim, lembrando que nada disso é fácil. Se for fácil, é ótimo. Né? Se você conhecer alguém que aceita isso numa boa e você também aceita numa boa e todo mundo fica feliz, ótimo. Ótimo. Mas geralmente, perdão, no sentido amplo, ele não é fácil. Não é, né, gente? E demora mesmo. Pra passar. E o tema do perdão, ele não é só no Zygon Inversion. Acontece em vários episódios de Doctor Who. Sim. Esse tema do perdão, ele é tratado. Eu ia falar da empatia, né? Eu acho que o doutor, acima de tudo, é uma pessoa empática. Sim. Acima de tudo. Porque, olha só, ele tem uma caixa azul que viaja pra onde ele quiser e sempre que ele para em algum lugar, ele ajuda. Ele vê algum problema, ele pra dá um mim, jeito de isso ajudar. é empatia. Sim. Pra mim, isso é, nossa, essa pessoa tá com problema, eu posso ajudar. Beleza, é isso que eu vou fazer. Até porque, na maioria das vezes, eu sou mais forte, eu sou mais inteligente. Eu tenho mais recursos e meios de ajudar. Exato. Por exemplo, a gente tava até falando do Galaxy 4, né? Ele chega num planeta, as duas naves tão ali perdidas, quebradas, né? E ele ia ajudar todo mundo, né? Só que as meninas Dravis não quiseram. Mas ele usou a nave dele pra tirar os caras de lá. Pô, se não fosse o doutor, já era. Aqueles caras teriam morrido. É sobre estender a mão, né? Estender a mão. Nunca negar ajuda, né? Isso é uma coisa que eu acho bacana. Uma coisa que eu até peguei até uns quotes. Claro. Né, que a Jodie fala, quando alguém pede ajuda, eu nunca me nego. I never refuse. Isso ela explicando pros Companions como ela age. E é o tipo de coisa que você pode levar pra vida, né? Uhum. Do tipo, se você vê alguém numa situação que ele precisa de ajuda e você pode ajudar, claro, você não vai se colocar... Se você não tem como ajudar, você tem que buscar alguém que tenha como ajudar. Isso. Você pode fazer a ponte também. Isso também isso ajuda. É uma coisa também, do tipo, eu vou pagar de psicólogo pra pessoa. Não, às vezes a pessoa precisa de um psicólogo sério. Claro. Né, ali, formado e tudo mais, e você não é essa pessoa. Pelo amor de Deus. Mas às vezes você é uma ponte, você é uma escada pra essa pessoa chegar onde ela precisa. Isso é ajuda também. Pois é. O Matt Smith, ele fala pra Clara, né? Nós nunca... we don't walk away. A gente nunca foge de um problema. Nunca vira as costas. E né? a Rose, né, fala ali sobre o doutor. Você não desiste, você não deixa as coisas acontecerem. You make a stand, né? Tipo, você se posiciona, você diz não. Então você vê que essas coisas estão permeadas na série. Se você tem o poder de ajudar, ajude.
Sim. E às vezes a sua ajuda pode ser pequena e faz uma grande diferença. Mas às vezes não é pequeno, entendeu? Porque Esse não é o ponto. pequeno, Exato. exatamente. Porque outra coisa que o Dr. Who Toda também ajuda é fala, grande, que até as coisas pequenas têm sua importância. Que era uma coisa que né? o Sétimo Doutor falava muito, né? Sobre. Aí já é claro, né, na questão do viagem no tempo, mas tipo, às vezes uma pedrinha que você joga num rio causa um ripple, né? Causa uma marola que vai aumentando e eventualmente vira uma onda. Criando uma onda maior, né? Tudo começa de baixo. Faça um efeito borboleta do bem, né, cara? Efeito borboleta do bem, se você exato. Se você pode ajudar com um pouquinho que seja, saiba que se ajudou não é pouquinho. No momento em que esse pouquinho que você faz ajuda, ele não é pouquinho. Ele é grande pra cacete. Ele é bem grande e pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E eu acho que esse é o grande legado de Dr. Who. O doutor, por onde ele passa, ele planta uma semente de esperança. Sim. Ele faz essa bolinha do Ripple Effect crescer. E às vezes vira uma mensagem poderosa e muito maior, tanto sabe? que você vê que foi integrado ao canon da série, né? Que o termo doutor, ele só... na verdade virou aquele lance de quem veio primeiro, né? Só o termo virou doutor de a pessoa que cura só porque o doutor foi lá e ajudou em algum momento. Exatamente. Né? Ele escolhe esse nome pra ele, né? Esse não é o nome verdadeiro dele. É o nome que ele escolheu. Exato, só que aí a gente descobre mais pra frente... O que é muito bonito, na verdade. Sim, e o Moffat escreveu isso em alguma história que eu não lembro agora, que o termo doutor só nasceu porque o doutor ajudou alguém e isso foi associado a healer. Isso, né? porque então, doutor é médico, nome, né? Quer dizer, doutor tem duas conotações, né? Pode ser alguém com PhD em qualquer área. Nesse caso é healer, né? Mas no caso dele, dessa situação específica. No caso dele é isso. E aí também tem o que ele associou a guerreiro, né? Tipo, doutor, nessa cultura aqui, pessoa que vai na luta, pessoa que vai na guerra e tudo mais. Lembrando que se posiciona, né? Lembra exatamente isso que eu ia falar. Às vezes, mas ele é um guerreiro, ele vai lá... O doutor, tirando o doutor da guerra, né? Ele já se provou que ele é sim um guerreiro, mas ele guerreia, ele luta com o cérebro mais do que com os punhos. Muito né? mais, sim. Ele outsmart o cara mal. Ele não chega a vias de fato. Você vê que sempre que ele tem que chegar a vias de fato, isso faz mal pra ele. Ele não se sente bem, exatamente. Você vê que a gente tem diversos exemplos, né? A gente vê que o Doutor da Guerra, que foi o doutor que renunciou o título de doutor. Ele renunciou o título de doutor. Olha só como é forte. E quando a gente para pra analisar, é porque ele renunciou essa verdade que tem nele de que, tipo, eu não ataco com armas de fogo, eu não agrido. Eu penso melhor e resolvo. Só que a partir do momento que esse tipo de ataque, que é o ataque soft, né? O ataque da inteligência. Power, não tem mais jeito, que eu tô no meio de uma guerra imensa. Então eu tenho que renunciar ao meu título de doutor porque eu não sou mais digno dele. Exato. E aí você vê que isso faz mal pra ele. Faz mal pra ele, lógico. Claro, não tô o Doutor da Guerra é um personagem maravilhoso. Maravilhoso. Aí tem os olhos dele, aí tem os livros dele, ele é ótimo como personagem. Até porque a gente vê, isso é muito engraçado. A impressão que passa pra quem vê só o David the Doctor é que o Doutor da Guerra, ele ia lá, ele roubava a arma dos caras de Gallifrey, ele pichava o muro, não sei o quê. Ele pichava o muro com arma. Ele fazia isso também. Mas o lance é que nos áudios dele a gente vê muito isso, que ele se nega, apesar dele ser o guerreiro, né, ele se nega Ele destrói as paradas, ele guerreia. Ele luta, mas ele isso sempre corrói ele um pouco. Porque por ele tava fazendo de um jeito mais inteligente. Ele tava tentando salvar o tempo todo. Ele faz com pesar, né? Exato, é um fardo. É um fardo. A gente vê em Engines of War, né, que quando ele conhece a Cinder, ele começa a voltar um pouquinho a ser como ele era. Um pouquinho da humanidade. A humanidade dele começa a voltar. E quando ela morre, você vê que ele já tá tão corroído pelo lance dele tá na guerra o tempo todo e ele ter abdicado das verdades dele, que ele não consegue ver que ela morreu por ele vê que ela morreu por uma causa boa, mas ele fica maior, se culpando, né? Ele fica se colocando como culpado e ele usa isso como combustível pra fazer mais guerra. Pois é. Né? Pra entrar mais na guerra, pra acabar com ela, tudo bem. Então, mas é porque ele sabe que não tem outro jeito. Pra acabar com uma guerra de uma dimensão tão grande. Mas sim, é um fardo, ele não gosta, ele não quer. E é triste, porque em Day of the Doctor mesmo, né, a gente vê o quanto ele reluta em voltar, em ser chamado de doutor de novo. Tipo, pra ele não, imagina, eu não mereço. Eu não, né? Mas tipo, sim, você é o doutor, sim, sabe? E isso entra até... Pra ele renunciar ao título, olha até onde teve que chegar. Esse lance de renúncia e de você não se achar digno, a gente pode até analisar isso um pouco também. Sim. Às vezes, e isso acontece muito, a gente fica muito com esse pensamento de tipo,
não, eu não sou bom pra isso, não. Eu não sou bom bastante pra isso. Deixa pra lá. Tipo, meu tempo já passou, eu já errei. Tem muito isso, uma frase que eu gosto muito, eu já falei nesse podcast várias vezes, eu repito. Ninguém foi longe demais que não possa olhar pra trás e tentar voltar. E o Doutor da Guerra é isso, né? Ele fala, eu não posso voltar. O Doutor da Guerra é isso. Eu não posso voltar, eu já fui longe demais, eu já errei demais. Às vezes, amigo, você que tá ouvindo a gente, você errou e isso não é o fim do mundo. Entendeu? Todo mundo erra pra começo de conversa. Não existe vida sem erros. Existem erros que, infelizmente, não tem volta. Esse caso foi um deles. Esse caso é um deles. Mas existem erros que você consegue voltar atrás. Se você tiver humildade com você mesmo, sabe? Eu errei. Ou, gente, isso é uma coisa... todo mundo erra. O processo da vida e do aprendizado não tem como você passar por ele se você não errar. Quando você erra, você aprende. Gente, eu tenho quase 36 anos de idade, eu olho pra trás e falo, nossa, eu devia ter feito isso diferente, isso diferente, isso diferente, isso... E tudo mas bem. Os seus erros moldam você um pouco. Mas eu também. aprendi porque agora, quando eu me deparar com uma situação nova, eu vou fazer diferente. Eu aprendi com o erro, entendeu? O erro real é você repetir o erro conscientemente. Exatamente. Repetir o erro é o problema. Errar da primeira vez é comum. Se você enxerga o erro, você sabe que é errado aí e já você era. Insiste, aí sim você tá errado. Aí você tá cagando o pau, né? Vamos Agora, falar a verdade. se você vê e você reconhece que é errado e volta... Até porque o próprio processo... Perdão. O próprio processo de aprendizado do ser humano é na tentativa e erro. Pega um neném aprendendo a andar. Ele cai. Se ele nunca mais se levantasse, ele jamais andaria. Ele cai, levanta. O neném cai 50 vezes por dia, gente. Cai, levanta. Uma hora... Às vezes alguns até rolam da escada, no andador, né? Às vezes, às vezes acontece. Eu tinha um andador, antigamente esse andador Você sabe que uma vizinha minha aconteceu isso. Mas ela tá normal. Mas não era aquele andador que tinha uns ferros assim por cima e não machucou, ainda bem. Mas poderia ter machucado. Mas o processo comum de aprendizado do ser humano, a forma como a gente aprende a falar, a andar, escrever... Né? Gente, é normal. Eu me lembro direitinho, quando eu fui aprender a dirigir. Mas eu errava tanto. Quem me vê dirigindo hoje não imagina. Por quê? Porque a gente aprende errando. Tá dirigindo muito bem, inclusive. A gente tem... muito obrigada. Dirige bem. Mas é isso, gente. A vida é erro e acerto. E quando a gente leva, assim, pra coisas mais pessoais, coisas de relacionamento... e carreira e tudo mais, essas coisas também se aplicam, né? Por exemplo, carreira. Você vê que um emprego não tá dando certo, ou uma profissão que você escolheu não tá dando certo, você muda, porque não está te fazendo bem. E aí você vai para outro caminho, você pede ajuda e você vai para outro caminho, entendeu? A vida é isso, gente. A vida é tentativa e erro, isso aí não... Todo mundo passa por isso. Tem duas coisas aí, a cultura pop, né? Mais abrangente, né? Só Doctor Who, mas... tem uma série de filmes que eu gosto bastante, que é Rock, né? Eu sou do boxeador. Superação, eu não vou lembrar exatamente a frase certinha, mas o Rock, ele ensina que o problema não é cair, e sim como você levanta. A gente tá vendo agora, não fomos ver ainda, infelizmente, mas... Ainda não vimos. O filme da Capitã Marvel é sobre isso, né? Carolzinha Danvers. Não era sobre como ela caía, era sobre como ela sempre levantava. Se levantava. Então, tipo, se você caiu, você não é um lixo. Pelo contrário, você é tão capaz e você é tão bom quanto qualquer outro. Claro. Levanta. Exato, entendeu? Exato. Isso pode demorar, pode doer. Sim. Você pode, no processo de tá levantando, cair de novo. Mas continua tentando e levanta. Com sobre certeza. Isso. E se você precisar de uma mão pra te suspender, peça ajuda da mão. Peça ajuda da mão, é lógico. De todas as mãos que você puder obter ajuda, sim, exato, inclusive. Exato. Porque é importante, ninguém passa nessa vez sozinho. Então, e às vezes esse lance de você pedir ou não ajuda tá muito associado a tipo, você achar que você é bom demais pra precisar de ajuda. Tem isso também. Tem o outro lado, do tipo... Sempre tem. Tem o lado da pessoa que se sente pequena demais, inferior, do tipo, eu não vou pedir ajuda porque não vai adiantar, porque eu vou tirar a caída aqui. Ninguém nem vai querer me ajudar. Mas tem o lado oposto. Tem da pessoa assim que chega, não, eu não preciso de ajuda, eu faço sozinho. E aí você vai, você erra a primeira vez, aí você erra a segunda vez, você cai, e às vezes você só precisa de ajuda. E em Doctor Who a gente vê muito isso, que o doutor, e agora a doutora, né, mesmo sendo esse ser que regenera e que viaja no tempo, alienígena, milenar, e que é de uma sociedade de avançada, mais antiga do tempo, não sei o que, ele ou ela, em momento algum, se bota superior. Às vezes se bota, mas ele não... Mas não é uma coisa
Sempre. Não, ele se bota superior, mas é só pra mostrar que ele é mais inteligente, mas é meio de brincadeira também, né? Não é uma coisa altiva e egoísta, né? Isso, não é de forma egoísta. Eu acho que é assim, calma aí, vamos tentar explicar esse meu pensamento. Mesmo ele sendo bonzão superior. E boazão, superior por causa dos poderes dele, porque ele estudou na Gallifrey, bababá. Ele sempre tem ajuda. Não, gente, mas isso é fundamental, que inclusive era uma coisa que eu ia falar, né? O valor da amizade e do companheirismo em Doctor Who. Gente, a série começou com um doutor sozinho? Não, nunca. A série continuou com o doutor sozinho, só tem um arco lá do doutor sozinho lá do... Sem Companion, Dead Last, que é um arcão maravilhoso. E tem o Heaven Sent também. Mas até o Heaven Sent é baseado por causa da perda de uma Companion. O doutor não vive sem um companion, um amigo, ou até, às vezes, mais de 1, 2, 3. Sempre que ele está sozinho, isso faz mal pra ele. Exatamente. E assim, eu me lembro muito de A Town Called Mercy. Maravilhoso. Maravilhoso! Episódio cara, não tem erro. Que a Amy fala, você precisa de mim aqui. Você precisa de alguém aqui. Várias vezes, a Rose fala, não fica sozinho. Você precisa de alguém. É a Rose fala isso? Acho que em algum momento é a Rose, ou... acho que é a Rose. Não sei, enfim. Ou a dona. É a dona. Eu não sei. Mas realmente tem uma companhia que fala isso. A questão é, o doutor nunca pode ficar sozinho. Nunca deve, né? Nunca deve ficar sozinho. Porque ele precisa de alguém pra botar o pezinho no chão dele. Sabe aquele amigo que precisa de um amigo que fala assim, ó, menos, cara? Esse é o doutor. Exato. O doutor precisa de alguém com humanidade que fala, cara, não. Calma. Amigo, não é assim. Então, e isso é uma coisa bacana, porque... Ele precisa dessa pessoa dando o toquinho. Sim, tem uma frase, e essa frase também não é de coisas aí do universo, ela sempre existiu, nenhum homem é uma ilha, né? Homem, no caso, ser humano, né? Nenhum ser humano é uma ilha. Exatamente. O ser humano não é feito pra viver sozinho. O ser humano é um ser social. É um ser social. E assim, isso passa por tudo, desde a aceitação em grupos, e a gente volta pro bullying. Sim. Porque assim... Gente, todo mundo passou por isso. Pra ser aceito num grupo, você acaba se submetendo a algumas coisas. Muitas das vezes isso não é perigoso. Por exemplo, nós somos fãs de Doctor Who. Como a gente se identifica? A gente usa a camiseta da série, a gente faz cosplay, tudo isso é prática de fã pra se identificar dentro de um grupo. Eu estudei fandom, por isso que eu sei dessas coisas. Mas é legal falar isso, é bacana. O fã de Doctor Who, ele se caracteriza por essas coisas. Tipo, se você bota no seu perfil uma foto da Jodie, provavelmente eu vou ser seu amigo. Só porque a gente gosta da mesma série. E isso se estende a todas as outras séries, né? Todos os outros filmes, cultura pop, etc, etc. A cultura pop em geral. Então, assim, o ser humano tem um desejo, um impulso natural de se juntar a outras pessoas. Sim. Isso, assim, é comum. Por exemplo, vira e mexe, alguém fala, eu vi no metrô a pessoa lendo Harry Potter, queria ser amiga dela também. Olha como é natural. É uma coisa muito natural. Você vê uma pessoa lendo o mesmo livro que você... Não dá aquele impulso? Você nunca vê a pessoa na vida. Eu já li esse livro, é maravilhoso. Às vezes, sabe, a pessoa tem vontade de fazer isso. Porque o ser humano é um ser social. A gente não consegue ficar sozinho. A gente sempre precisa de alguém, ou de um grupo, ou pelo menos de um amigo. Se você tá 100% sozinho o tempo todo, tem algum problema, amigão. Tem algum problema. Certamente não é bom. Tem algum problema. Busquem ajuda. CVV tá aí. Entre outros. CVV é aquele Centro contra o Suicídio, que é a ligação gratuita, é verdade, inclusive, que é muito legal o trabalho do CVV. A gente isso vai deixar todos os links aí embaixo, tá, gente? No post. Com certeza. Quem entrar lá no site tá lá. Inclusive, isso também é uma coisa a ser tratado. Hoje em dia tem muito glamourização dessas coisas, tipo... Não, gente, não é legal. Eu tô na bad, eu tô depressivo. Veja... de forma alguma a gente tá diminuindo o que você depressão. Tá sentindo. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário. O problema é que quando você glamouriza, não você que tá ouvindo, mas sociedade. Quando as pessoas que não têm essa condição glamourizam essa situação, essa condição, não, gente. Você tira a força do real. Eu acho importante a pessoa desabafar, tipo, beleza, eu tô na bad. Tem dias que a gente tá num dia ruim mesmo. Sim. A gente vê isso no Twitter, tudo certo. O Twitter tá lá pra gente reclamar da vida, não é verdade? Só que eu não concordo, mas sim. Não, eu muita gosto de espalhar coisas boas. Não, eu também. Eu gosto de espalhar patinhos felizes na minha timeline. Eu tenho umas contas só de patinho. Eu sei, eu vi o seu patinho hoje, eu dei like no patinho que você compartilhou. Mas eu também boto coisas fofinhas pra compartilhar e tal. Mas assim, gente, falando sério, é ok tá na bad, é ok ter um dia ruim, todo mundo tem, a gente tem também, entendeu? Agora, quando chega num processo em que já faz vários dias, semanas, meses,
e não tá dando certo. E não tá melhorando. Peça ajuda, de verdade. Então, mas calma aí. Mas a gente tem que colocar, importante. também do outro lado, em especial porque nós somos adolescentes mais, estamos aí mais próximos de ser pais do que de ser filhos. Certamente. Mas caso a gente sabe que a gente tem uma audiência de pessoas que são pais e mães e avós até. Se você tá vendo sinais, vá lá e bote um pouco o pé, entendeu? Porque às vezes tem isso. Né? A pessoa que tá depressiva, nem sempre ela nota que tá depressiva. E muitas das vezes ela se fecha. Ah, não. Geralmente ela se fecha. E de novo, se você se fecha e você não tem forças pra levantar, às vezes você não vai ter força pra pedir ajuda. Tem isso também. Com certeza. E de novo, e você não é inferior por causa disso. De forma alguma. Então, a depressão é coisa séria e realmente te derruba mesmo. Depressão é uma doença real, cara. É real oficialíssimo. Então, assim, se você tá no outro lado, se você é um pai, uma mãe, uma avó, um responsável, ou às vezes até um amigo. Até um amigo. Se você tá vendo que aquela pessoa tá demonstrando sinais de depressão, ofereça ajuda. Ofereça levar pra alguém que possa ajudar. Conversa ou com só ela, conversa. gente. Exato. E isso vai também pro outro lado. A gente falou que não deve haver glamourização da depressão e do suicídio e de nada disso. Pelo amor de Deus. Mas do outro lado, também não deve ter diminuição desses problemas. Porque hoje em dia tem muito assim, tipo, você não tá depressiva, você tá de mimimi. Não, amigo, às vezes a pessoa tá com depressão real. Não, é muito Às vezes complicado. ela tá berrando por ajuda e você no alto do seu monte de valar de Silmarillion, você tá chegando e falando assim, você não tá depressiva de verdade, você é só uma pessoa idiota. E não. Gente, pelo às vezes amor ela de tá Deus. precisando de ajuda mesmo. Com certeza. Depressão é uma doença mental, ou seja, não deixa de ser uma doença, é tipo como se você tivesse uma doença física, você precisa de um médico. Logo, se você tem depressão, você também precisa de um médico, no caso, um médico especializado nisso, que seria um psiquiatra. Então, por favor, vá buscar ajuda, sim, porque você precisa de ajuda médica, sim. A gente vai ficar repetindo isso várias vezes, mas é porque é importante. Tipo, importante. Não ache que você é um super-homem. Não ache que você é um doutor. Nem o super-homem é. O super-homem também tinha seus problemas. Lá o Clark Kent, coitadinho. Então, assim, se você tá... Sei lá, você já pesquisou, você viu que você pode estar num quadro depressivo, ou alguém já te falou e tal... Não entra numa de tentar resolver sozinho, bicho. Não tente resolver sozinho, porque definitivamente até o doutor precisa de um companheiro. Exato, nessa hora lembre do que a série passa. Lembre que, tipo, ele /ela sempre anda acompanhado. Isso. E que ninguém é menos importante que ninguém. Jamais. Nunca conheci alguém que não fosse importante. É costum maravilhoso. Sim. Que também é mais um valor que o doutor carrega dentro de si. Eu acho que ele não menospreza ninguém, ele nunca conheceu ninguém que não fosse importante, ele sabe que cada pessoa tem sim seu valor no universo e ele faz questão de tratar todo mundo de igual para igual. Você vê que quando ele chega num lugar, ele vê todo mundo de igual para igual, ele conversa com as pessoas, ele vê se alguém tá com problema, ele vai naquela pessoa, tipo, existe dentro dele esse valor do tipo, beleza, essas pessoas não são importantes. E se ele despreza alguém, geralmente é porque ele já sacou que a pessoa não é boa. Sim. Geralmente, se ele faz uma piada má com alguém, é porque ele já sacou que essa pessoa é mal intencionada. Mas é engraçado, porque isso, claro, né, isso vai ter variações de doutor pra doutor. Sim, gente, tem vários doutores e doutoras. Tem doutor que vai chegar assim, em Daleks, e oferecer misericórdia. E chegar e falar... Tô te dando uma chance. É o que a Jory fala naquele episódio. Vocês estão vendo que eu tô dando uma chance? Vocês viram. Eu tô dando uma chance. Vocês viram, beleza. Vocês viram, beleza. Então, ele não quis, eu vou ter que agir. Isso é compaixão, que é outro valor também do doutor. Tem aquele lance, né? A gente tem ali em Genesis of the Daleks, o quarto doutor, ele é enviado... é sobre isso. Ele é enviado... Sobre várias coisas. Ele é enviado... Compaixão principalmente. Ele é enviado pra Escaro os eventos ali de Dalek, né? Pré-criação dos Daleks. Pelo Davros. Ele é enviado ali pelos Senhores do Tempo lá pra essa Escaro pra matar todos os Daleks. Na verdade, nem matar, é impedir que eles existam. Que eles sejam criados. Pois né? é matar, né? Ele tinha uns lá já, ele teria que matar aqueles. Tinha uns lá, talvez teria que ter matado o Davros. O Davros. E ele, a gente tem essa cena muito impactante do Tom Baker, ele com os 2 fiozinhos na mão falando assim: Do I have the rights? Exatamente. Eu tenho o direito de estar fazendo isso? Pois é.
Porque ele Entendeu? também não é Deus, né? A gente Exato. fala que ele passou por umas fases de complexo de Deus, God Complex, que é outro plano inclusive, muito bom. que o 11 tem um pouco esse complexo, mas assim, o 10 também tem Todos bastante eles têm. complexo. Todos eles têm. Todos eles têm um Alguns pouco. mais, alguns menos. Alguns mais, outros menos. A Jodie, eu não vejo tanto complexo Ainda. de Deus nela, por Não, exemplo. é porque a gente já Ela é discutiu, mais sucinha. a gente já discutiu sobre isso em outros podcasts, que É. esse lance esse posto de Deus que é atribuído a ele é uma coisa que mais atribuíram a ele porque ele salvou muitos lugares do que ele mesmo se porque coloca. a fama dele começou a espalhar. Mas ele não tem. Ele pode ter até uma Tanto que soberbazinha, mas não é... O Hardon assim. mesmo, ele fala, eu nem sei o que é isso, nem sei. Nunca nem vi. Não sei do que você Nunca tá nem falando, vi. Capaldi, que você é o defensor da Terra. né? Quem tá falando isso? Você tá maluco? Você é louco? Lembra Eu? que você falou Hart, não é o Hart, não. É o Nesse primeiro. caso é o... Na verdade é o Bradley. É o Bradley, né? mas é o primeiro. Mas é o primeiro doutor. Então, assim, né? Nossa, do que a gente tá falando? Da soberba, exatamente. Tipo, quem sou eu pra, imagina, impedir a evolução de uma raça que, beleza, vai ser a raça mais odiosa do universo, vai querer exterminar todo mundo, blá, 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 mas quem sou eu, né? Não, e a gente vê um pouco disso até refletido lá na frente, bem lá na frente, tá falando do episódio do quarto doutor, agora a gente vai passar pro 12º, que a gente tem ali o Witches Familiar e Magician's Apprentice, que é inclusive um recall, ecoa. exatamente, que é um recall, ele é um eco Isso. de Genesis of the Daleks, que a gente vê o doutor, ele tem a oportunidade de matar o Davros Isso. criança Olha aí. pra impedir todo o lance dos Daleks e tal. É pré-Gênesis. E ele faz o contrário. Ele ajuda. Ele ajuda. Porque o lance é, eu dei a oportunidade ali. Isso. Eu sei que é o Davros. Eu sei que é o ele cara sabia. que vai ser responsável por esse genocídio inteiro que aconteceu. Genocídio mesmo. Mas não cabe a mim fazer isso. Cabe a mim só ajudar. Exato. Entendeu? Exato. E essa coisa da compaixão, o doutor ele tem muito. Toda vez que ele lida com o inimigo, maior ou menor, pode ser Dalek, Cyberman, o mestre, aliás, O mestre é complicado, a gente. ele tem uma relação bem complicada com o mestre, porque é uma relação também de amizade Amor com e o ódio, companheirismo, mas ao mesmo tempo também tem a rivalidade. De ódio e desgraça. De ódio e desgraça, mas ele tem muita compaixão pelo mestre. O tempo todo. Ele nunca vai matar o mestre. Você lembra o 10º, quando ele tá lá na gaiola, todo coisado que o... que ele vira o Smeagol. Que ele vira o Smeagol, sim. que o John Sim faz aquilo com Inclusive, a ele. gente tá mais ou menos perto, né? Porque a gente tá Mais ou terminando a menos. segunda temporada. É a próxima É temporada a terceira já. Gente, ele se recusa o tempo todo, ele fala, eu não vou matar, ele é comigo, o último Time Lord, tipo, eu não vou matar esse cara, Não, e você vê que ele era meu amigo. Não, e você vê que quando ele consegue vencer o mestre, que o mestre toma um tiro e tal, que ele vai regenerar, o doutor podia muito bem, filho da puta, tomou um tiro, né? Fica aí. Não. Ele vai lá e ele abraça e fala, vamos lá, cara. Você consegue. Você tomou um tiro? Tudo bem. Regenera aí. Deixa eu te ajudar. E aí o mestre... Lembrando, o mestre ele é construído na série pra ser o espelho quebrado do doutor, né? É pra ele ser o Moriarty do Sherlock que o doutor é. Isso, perfeito. Então, assim, ele... Olha como é maneiro a gente analisar isso. O doutor tá lá, o doutor acabou de ser escorraçado pelo mestre. Pra caramba. O mestre toma um tiro da Lucy. Isso. O doutor abraça o mestre e fala, cara, eu tô aqui, se ajuda, regenera. O que o mestre faz? Pra punir pra fazer mal ao doutor, ele faz mal a si mesmo. A si mesmo. Olha que interessante. Tudo bem que a gente sabe que isso estava atrás de um plano gigante que ele ia voltar maluco do frango, claro. mas ali é isso. Então, olha só que interessante. Essa pessoa que é o mestre, que pode ser qualquer um de nós, enfim, pode ser qualquer ser humano, ou não humano, porque ele não é humano, é uma pessoa que se prejudicou apenas e tão somente para prejudicar outra pessoa. Pensa bem nisso. Quantas pessoas não se prejudicam só para prejudicar o outro? Porque isso tem acontece... prazer em prejudicar o outro. Não faz sentido nenhum. Assim, eu vou me ferir apenas pro outro se sentir ferido. E é uma maluquice quando a gente aplica isso pro mestre, porque lá na frente, Olha agora no finale do Capaldi, sem ser o especial de Natal, no finale mesmo, o World of Time e tudo mais. Sim. Caraca, isso é muito confuso. Que também tem o mestre. Tem do mestre e a Missy. O mestre se mata pra impedir que o mestre ajude o doutor. Isso. Pensa isso. Olha, isso é levado à última consequência. Pensa isso numa parada mais psicológica. São dois lados. Vamos encarar, tudo bem que eram duas personas em separado. Mas vamos colocar isso dentro de uma cabeça. São os dois lados do seu eu lutando
um contra o outro. E isso é muito legal a gente ver, porque todo mundo tem bem e mal dentro de si. Psicologicamente falando, faz todo sentido. Eu queria, de novo, eu não sou psicólogo, Thaís não é psicóloga, minha mãe é psicóloga e não assiste a série. Porque foi a minha primeira escolha de faculdade. Eu troquei pra publicidade. Isso foi um erro, eu admito. Hoje eu olho pra trás e eu não teria feito isso. Eu teria feito publicidade, eu não fiz. Pois é. Mas eu acho que, não, são pedras no nosso caminho que construiu o que a gente é hoje. Tudo bem. Tem isso também. Às vezes a gente erra e são erros que guiaram a gente pra coisas boas. Talvez a Thaís não tivesse feito isso, a gente não teria se conhecido lá na frente. Eu não estaria traduzindo Star Wars, por exemplo. Então, várias coisas, né? Não foi bem um erro. Foi um percurso meio capenga lá atrás. Mas enfim, o ponto é esse. Não sou psicólogo. No final dá tudo certo. Eu não sou psicólogo, Thaís não é psicóloga. Minha mãe é psicóloga e não vê a série, então também não adianta. Mas eu queria muito que a gente tivesse... Mas temos amigos psicólogos que assistem a série. A gente tem, inclusive, um dos nossos apoiadores, né? O Will, maravilhoso. Eu queria muito ter um psicólogo que pegasse esse final ali, que é o mestre um contra o outro. Sim. Analisasse isso num viés psicológico. Pois é. Porque, nossa, vários episódios você pode fazer isso. É riquíssimo. Não, na verdade, a maioria dos episódios você consegue dar um fundo psicológico e tudo mais para as ações, tanto do doutor como dos vilões. E é isso, né, gente? O mestre, então, é essa pessoa que se prejudica o tempo todo pra prejudicar o doutor, que é uma pessoa que tá lá vivendo a vida dele, nem tá ligando pro que o mestre tá fazendo. Tá lá fazendo bem. Tá lá fazendo bem. Aí vem o chato, o amigo dele chato. Então, mas o amigo sabe aquele amigo de infância? O pilha errado? Chata, pilha errado pra caralho. Nananana. Mano, me deixa em paz. Não, porque eu vou te matar. Então, mas olha aí, a gente pode tirar mais uma coisa disso. Pelo amor de Deus. Hoje em dia, nós vivemos num mundo, né, tecnologicamente avançado em algumas coisas, e temos aí a internet. Não é nenhuma Wakanda. Não é nenhuma Wakanda. Mas enfim, tem muita tecnologia. E tem a internet, né? E com a internet tem muito esse problema, que tem os trolls de internet, um dia era mais chamado assim, né? São os haters de internet. Ainda usa troll? São os haters de internet. E pense assim, o mestre, colocado numa realidade de computador, assim que a gente vive, o mestre é um hater de internet. Com certeza. O doutor tá lá fazendo o trabalho dele, tá lá ficando até alta da madrugada traduzindo as coisas dele, editando os podcasts dele, fazendo os vídeos dele, fazendo o que ele tá fazendo. Isso. E chega o mestre que é um porra de um desocupado. Que não faz nada da vida, nada de bom. E usa o tempo dele pra ficar falando do doutor. Isso. Pra ficar fazendo pouco... enchendo o saco. Do trabalho do doutor, entendeu? Não seja um mestre. Não seja isso é uma coisa legal que é pra se falar. Cara... Não sejam haters de internet. Claro. De verdade, nossa, cara. Gente, isso é... Sabe se por quê? você tá ouvindo isso, provavelmente esse você conselho nem te atinge. Porque nossos ouvintes são maravilhosos. Porque assim, gente, não faz nenhum sentido. Tipo assim, você não gostou do que aquela pessoa fez? Maluco, pra falar sentido. Coisa ruim é melhor você não falar nada. É lógico. Mas eu não gostei porque ele discordou de uma coisa e eu acho que o conteúdo dele é um lixo e não sei o quê, e ele é um merda. Você não gosta? Não faz sentido. Você tem todo direito do mundo de não gostar do trabalho dos outros, amigo. Sempre, de verdade. Sempre. Guarda pra você. Humilhar, não. Guarda pra você. Exatamente. Não chega num ambiente que você sabe que a pessoa não tá nem vendo. Que a pessoa. Que você nem tem a pessoa no lugar e fica falando dela pelas costas. Não faz isso, cara. Você só atrai negatividade pra você, malandro. Você tá fazendo mal pra você mesmo. Exato, essa atitude. Exato. Assim como o mestre fazia mal a ele mesmo. Então, viu? Deu a volta. É exatamente isso. Tipo, quando você quer prejudicar uma pessoa, você inevitavelmente vai se prejudicar, porque esse mal tá saindo de você. Né? É aquilo que a gente fala, tipo, não se importe com o que as pessoas falam sobre você, porque elas estão te olhando da ótica delas. Você conhece Pedro mais quando ele fala de Paulo do que de Paulo, né? Tem uma parada assim. Você conhece... Peraí. Quando você me fala de Pedro... Quando Paulo fala mais de Pedro, eu conheço mais Paulo do que Pedro. Porque se você tá falando mal de uma pessoa, eu já sei que você é uma pessoa ruim. Porque você tá falando mal de outra pessoa pra mim, independente de quem seja essa outra pessoa que você tá falando, que eu nem conheço, às vezes. Então, assim, gente... A gente tá falando de pessoas reais, tá? A gente tá falando de personagens. Essa coisa do Pedro e Paulo é um bordão da vida. Não, eu sei, não, que eu tô falando assim, tipo, mas aí vocês criticam tal personagem. Não, personagem é uma coisa, pessoa é outra. A gente tá falando de vida real aqui. Pois é. Não, e assim, né, é aquilo que eu tava falando. Não ligue pro que as pessoas pensam sobre você, porque isso tá vindo do julgamento delas, da lente delas, do filtro delas, do repertório de vida delas. Então, às vezes, a pessoa não tá no dia ruim, num dia bom, tá num dia ruim, e vai julgar
todo mundo por causa de XYZ. Às vezes, amanhã ela vai falar, cacete, fiz merda. Acontece. Sim. Entendeu? Às vezes a pessoa vem com coisas pré-determinadas, tipo, X ação é ruim, portanto, pessoas que fazem isso são ruins. E às vezes a Não outra necessariamente, pessoa tá lá vivendo a vida dela. É o doutor e mestre. O doutor tá lá fazendo as coisas dele. O mestre acha uma perda de tempo do caralho o doutor ficar ajudando todo mundo. O doutor acha legal. É legal. O doutor gosta. É. Deixa ele fazer as coisas que ele gosta, entendeu? Porque o mestre o tempo todo, todos os encontros do doutor com o mestre é assim, vem comigo. O mestre fala, vem comigo, deixa as suas coisas de lado. Língua de cobra, né? Deixa as suas coisas idiotinhas aí que você faz de lado e vem comigo. Pra que É você mais vai legal, é mais divertido. Pra que você vai gastar tempo ajudando os outros se você pode pegar todo esse potencial e aplicar só pra você? Isso é egoísmo. E isso é uma outra coisa puro. que a série ensina, né, Com cara? certeza. Isso parece meio óbvio a gente tá falando isso, mas, É, cara... pra algumas pessoas não é, então. Egoísmo não é uma coisa boa. Não, gente. Tá? Se você... pra que você vai ajudar o outro se você pode só se ajudar, só acumular pra você? Porque pra que você vai acumular tudo pra você se você não vai ter com quem dividir isso? É mais ou menos assim. No primeiro momento, parece uma ideia sedutora. Mas no longo prazo, você vai perceber que não vale a pena. Né? Porque às vezes, ali no imediato, na hora do momento, você até ganha. Uhum. Mas lá pra frente, você vai acabar sem amigo. Sim. Acabou, você vai ficar sozinho. Tipo, sério, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Hoje, amanhã tá tudo bem. Daqui 10 anos tá como? Entendeu? Eu acho que é isso que a pessoa tem que pensar. Eu acho que você tem, de novo, né? Como o ser humano é um ser social, você precisa estar estendendo. Se você tem mais, se você pode mais, se você tem mais, se você é o doutor da situação, se você tem mais poderes que os outros, se você tem uma caixa mágica, se você não sei o quê, isso. Não tem por que você ter todas essas maravilhas só pra você. Se você pode estender isso aos outros. Sim, eu acho que é assim. Gente, isso já parte até por uma coisa até maior. Pra que a gente tá aqui no mundo? Pra viver, pra conviver, pra melhorar a vida dos outros, sabe? Tipo, você não pode achar que a vida é só comer, dormir, trabalhar, ir pra faculdade e acabou, entendeu? A gente tá aqui pra se ajudar uns aos outros, cara. É o que a gente falou. Ninguém é uma ilha. Pelo amor de Deus, sabe? Ninguém é uma tarde vazia. Não, exato, sabe? Tipo, se você vai viver sua vida baseado nisso... Tipo, pra quê? Pra quê, sabe? Se você tem o poder de ajudar, vai lá e ajuda. Tipo, deveria ser o impulso natural de todo mundo, mas a gente, desde pequeno, a gente é incutido, né? Os valores da nossa sociedade... Porque você tem que ser melhor que todo mundo, você tem que derrubar todo mundo. Isso perpassa também pelo valor da sociedade. A gente tá numa sociedade capitalista onde selvagem. Você tem que ser sempre o melhor, o primeiro lugar, a competição é sempre estimulada. A gente precisa parar de pensar competitivamente e começar a ter uma visão mais... competição não, qual que é o oposto da competição? É cooperação. Cooperação, A gente tem que parar de pensar em competir e se ligar que a gente vence mais... A gente é mais forte junto, A gente é mais forte junto, exatamente. Porque nada se faz sozinho, tudo se faz com mais pessoas envolvidas. E isso é muito uma outra coisa legal. O meu site, Doutor Brasil, eu tava sozinha fazendo. E não tava bom, porque tava tudo às minhas costas, eu fiquei um tempo fazendo sozinho o site. Isso na verdade foi um ano só, né? Foi um período curto. Foi na gênese lá. Não, foi um período curto. Sim. E quando o Fred veio, melhorou 1000%. Porque, gente, duas cabeças pensam... É mais do que dois. 1 mais 1 é 1 milhão. São potenciais infinitos. São potenciais infinitos, sabe? Às vezes você tem um projeto, você quer fazer tudo sozinho. Eu entendo, gente. Eu também não gosto de trabalhar em grupo. Mas, às vezes, quando você pega uma ou duas pessoas de confiança... Porque o poder do grupo, ele é meio... O grupo acaba se dividindo. Às vezes, um grupo muito grande realmente atrapalha. A gente tá falando em relação a colégios. Faculdade, bababá. Mas se você consegue aquela uma ou duas pessoas de confiança com quem você tem afinidade legal pra trabalhar, nossa! Dá muito certo. De verdade. Então, eu acho isso bacana. São muitas coisas aí. Sobre esse lance de você... Né? Você tem um projeto e você não faz porque você tá sozinho, não sei o quê. Então, um parênteses só no que eu ia falar, mas às vezes, isso é uma dica pra vocês que estão ouvindo. Sim. Muita gente pergunta, como é que faz? Como é que faz podcast? Como é que faz não sei o quê? Como é que tem um site? Às vezes, cara, você tá com uma ideia bacana e você só não bota pra frente que você tá sozinho. Tá sozinho. Maluco, mete as caras. Mete as caras. Chega pra alguém... Sabe o que é o lance? É o poder de você perguntar.
Aí você chega pra peça alguém e fala assim, ajuda. não, olha, esse cara nem ajuda. É assim, seja humildão, do tipo de falar, aí, tá afim de fazer comigo? Não tô afim de fazer sozinho. Isso. Não tenha vergonha. Eu acho que aqui não é nem ajuda. Tipo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de chegar e perguntar pro outro, tipo, tá afim? O Márcio vai ter ou não? Ué. Entendeu? E aí você procura não, outra bicho, pessoa. Não tô afim. Tudo bem, legal. Que eu achei que com você ia dar, mas tudo bem. Se não dá. Vida que segue, tudo bem, a amizade continua. Também não precisa perder a amizade por causa disso. Arruma outra pessoa. Ou do tipo, você quer muito um projeto, e aí é uma variaçãozinha disso, mas você quer muito colocar um projeto seu em prática e você não tem ninguém, é um projeto solo. Você quer fazer uma parada você só. Aí você não faz porque... Não tem problema também, não tem. gente. Aí você não faz porque, eu não sei, por que as pessoas vão achar, né? Vai ficar me julgando. Faça pra você. Faz pra você. Isso. Essa Entendeu? é uma dica que eu dou. Eu sou da era das blogueiras de internet. Blogueirinha. Blogueirinha. Lá dos anos 2000 e nada. Gênesis da internet. Na verdade, o meu primeiro blog é de 99. Enfim. Caraca, Não é não. Peraí, não. Mentira. 99, chegou o computador em casa. O primeiro blog é de 2001. Olha aí, rapaz. É de 2001. Era um flogão? Era um flogão, né? Não, era um... Tô brincando. Não, era Blogspot. Blogspot. E o lance é o seguinte, eu aprendi a mexer em HTML, então eu me sentia muito importante. Porque eu sabia mudar a cor das letras, a cor do fundo. Eu me achava o máximo. Front page na cabeça, né? Então. E o lance é o seguinte, naquela época... rolou mesmo os blogs da internet, era um movimento... Era diferente de blogueira de hoje. Não, gente, esquece o blog de hoje. É. O blog dos anos 2000, geralmente era no Blogspot ou no blogger.com.br, que não existe mais. E assim, era como... Gente, a gente tá pré-mídias sociais, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada disso. O blog era o nosso espaço na rede. Ele funcionava como um Facebook, funcionava mais ou menos como um Facebook. Aí você botava o que você quiser, você podia botar seus poemas, você podia botar música, você podia... Foto pra caramba. E eu fazia muito resenha de filme, resenha de série, cada um fazia uma coisa na internet. E era realmente um espaço só seu. Poucos blogs tinham mais de uma pessoa. Porque o blog era a sua página, era o seu espacinho. Era como se fosse um diário. Biolog, né? Exatamente. Blog, né? Então, assim, se você quer fazer um projeto sozinho, faça também. Então, eu acho que é porque a lição não aqui... Não tem problema. A lição aqui é tipo, dance como se ninguém estivesse olhando. Total. Tipo assim, maluco, quer fazer? Faz. Vai e faz. Eu tenho medo que vão me julgar. Faz. Se a pessoa do outro lado gasta o tempo dela pra te julgar e jogar hate em você, a errada é ela, não você. Exato. Não deixe de fazer sombra no seu oásis, entendeu? Falou bem. Não deixa ninguém chover na tua parada, não. Exato, cara. Não deixa ninguém tirar a tua parada, não. Uma outra coisa que tem aí, que a gente tá falando sobre estar em grupo, né? Se permitir ter outras pessoas em volta e tal. É muito fácil você fazer isso quando você eu vou usar entre aspas aqui, meio seletivo, do tipo, você só anda com pessoas que gostam exatamente da mesma coisa com você e que tem a mesma idade que você e que pensa... A bolha. A bolha. A bolha. No caso de Doctor Who, é uma lição constante desde o início. Ele sai muito da bolha, Não, né? é assim, ele sempre tá cercado de gente e ele não faz distinção nenhuma da pessoa. Não. Agora com a Jodie tem um ótimo exemplo disso. Já teve todo tipo de companion nessa vida, né? Tem uma mulher nova, um rapaz novo, um cara velho, um é negro, uma é a Grace, sul-asiática, que deveria ter ido também. O outro é branco. Então, assim, não faça distinção se é homem, se é mulher, se é velho, novo. E leve isso pra vida, tá? Exato. Tipo assim, isso também vai de encontro com aquilo de que ninguém todo mundo é importante, não conheço ninguém que não seja importante. É isso, gente. Tipo, não tenha preconceitos e veja a sociedade como um todo. Porque às vezes a gente só pensa em pessoas que estão ali na nossa faixa etária. Cara, seja uma pessoa que se dá bem com criança e com velho. O doutor é assim. O doutor sabe falar com criança. Não, e eu vou além. Ele fala mal bem com criança, inclusive. Bebê, é verdade. Ele fala bebê. Mas eu acho que e também com pessoas mais velhas. Sim, é isso, mas também são vários ângulos aqui. Vários ângulos. Um outro é assim, por exemplo, e isso é uma coisa do ser humano mesmo, a gente tem muito essa mania do tipo, se é o que eu gosto, tá tudo bem. O que eu não gosto, automaticamente é burrice, gente, é fanatismo, pelo amor é idiotice. de Deus, não. Maluco, não, cara. Cada um gosta de uma coisa. Às vezes você é um nerdão, você é viciado em série, você é que nem a gente.
E você vai fazer amizade com um cara que é tipo o esportistão do futebol e que... E tudo entendeu? bem. E tudo bem, Gente, entendeu? existem muitas pessoas diferentes na sociedade. As pessoas são mais do que só o que elas gostam. É mais ou menos isso. Lógico. Se você ficar na sua bolha da nerdice, você não fala com ninguém. Eu gosto de você gostar muito do que você gosta. Claro. Eu sou assim. Mas isso se não abra, muda. se abra. Você pode gostar do que você quiser, mas não se feche para outras coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma família que não é nerdona. A maioria dos nerds assim. tem famílias normais, não é verdade? Normais. Que horrível esse termo, né? Nem existe normal no mundo. E aí, assim, às vezes eu me fechava, eu não gostava de ir nas festas de família. Porque na festa de família vai ter forró, vai ter música sertaneja, vai ter bababá. E eu não ia. E aí, depois eu via as fotos. E eu falava, ai, por que eu não fui? Idiota, né? Idiotice de adolescente. Sabe assim? Não vou porque... mas tava tão legal. E aí você se ferra. Gente, você tem que estar aberto pra tudo. Sabe uma outra parada? Abstrai, gente. É mais simples Pessoas são mais fascinantes do que parecem. Exato. Sabe? Que o professor passa muito. Sim. Né? É gozado você falar isso, porque tem exemplo mais simples disso. Quando eu era adolescente, colégio, né? A parada era assim, era a época do rock, né? Tinha o rock pesado e tal. Era roqueiros versus pagodeiros. Exato. Era isso. Que, assim, na minha época era o pagode versus rock. A nossa época é a mesma, né? Mais ou menos por isso. Eu gosto muito de rock, mas eu adoro Bezerra da Silva, por exemplo. Então eu já não gostava. E aí o que eu fazia? De virava o meu guilty pleasure, aquele negócio que eu só podia escutar no meu íntimo e ninguém podia saber, porque senão ia ser rechaçado. Até desligava o Lash FM no Winamp. Pessoas mais velhas não entenderam o que eu falei. Exato. Mas assim, as pessoas não podem saber. Maluco, se você gosta de funk e de rock e de synth do pop... que você quiser. E de vaporwave. Maluco, você pode gostar de tudo. Enya também, pode gostar de Enya. Eu adoro Enya. Você não é só o que você gosta, entendeu? Sim, você pode gostar... Não se limite. Primeiro, você pode gostar do que você quiser. Segundo, você pode ter amizade com pessoas que gostam de qualquer coisa. Exato. E terceiro, você pode gostar de coisas dissonantes. Por exemplo, eu era do rock, certo? Lógico, não era pagode. Sim. Aí começou a vir o pop. Só que eu era da galera do punk rock. Olha, já era um rock mais aprimorado. Eu era da galera do punk rock. O punk rock, ele é conhecido por ser anarquista, contra sexo. Só que sabe uma coisa que eu amava? Spice Girls e Britney Spears. É verdade. Agora, você imagina gostar de Britney Spears num grupo de punk. Porque todo ser humano... Entendeu? Eu demorei anos... de verdade. Pra admitir que você gostava. Pra admitir que eu gostava de Britney. Então, isso é... Olha que ridículo! Cara, isso é mais... É uma parada que a gente tem que analisar mesmo. É tipo, seja honesto com você mesmo. Gente. Maluco, se você gosta, você não tem que ficar se limitando do que você... joga. Se você gosta de comer peixe com custard, coma. Entendeu? Essa é a lição. Aí a lição o ser em humano, Dr. Who. ele é caótico. Ele é dissonante dentro dele. Sim, a série passa isso, A gente é mais complexo, né, do que... A gente não se limita a um rótulo só. Nós somos seres complexos. Nós temos ondulações diferentes, gostos diferentes. Tem tantas coisas que definem o ser humano, né, que eu não acho que você deve simplesmente se rotular de uma coisa só e fim. Sim. Não, cara, você pode gostar do que você quiser. Eu mesma, eu gosto de coisas nerds, mas eu gosto de coisas não nerds também, tipo. E tudo bem. Exato. Entendeu? Sabe uma outra coisa que eu vejo muito no Dr. Who, que eu vou puxar até um exemplo de um outro episódio que é muito bacana. A gente tem ali o Heaven Sent, que é aquele episódio... Que é o melhor episódio de Dr. Who. Sim. Eu acho que sem dúvida. Que é aquele episódio solo do Capaldi, que ele tá preso ali no disco de confissão dele. Isso. E que depois da morte da Clara. Exatamente, da morte real, né? A morte do corvo e tal. Você vê que ele fica naquele looping de, tipo, ele acorda... Entra um pouco do que a gente tava falando, tipo, se você acha que a vida é só acordar, comer, lutar ter trabalho, contra o disco de confissão e dormir. E dormir e repetir do outro lado. Quebre a parede. Eu acho que o que a gente aprende nesse episódio é isso. O doutor, ele tava preso nesse looping de, tipo, ele tava fazendo a mesma coisa, durou milhões de anos ele fazendo a mesma coisa, porque ele não tava olhando pra coisa óbvia, que era tipo, tem uma parede na minha frente, tem um muro na minha frente, e eu tenho que derrubar esse muro. Isso. Derrube os muros que você tem. Derrube os muros. Entendeu? Nada de muro. Muro não é legal. Exato. Nem que seja
no caso da série, é óbvio que é mais visual, porque quer te passar impacto, tem toda a lógica ali do episódio, claro. Mas, tipo, nem que seja na muqueta. Entendeu? Literalmente. Veja, não faça agressão na rua, não dê muqueta nos outros. Cuidado com a mão. É a muqueta... Preserve seu corpo. Exato, é a muqueta... Cuide bem do seu corpo. É a muqueta na cabeça, assim, do tipo... psicológico. Se eu vou ter que quebrar... Se eu vejo que eu tenho uma barreira na minha frente, se eu tenho que quebrar ela de pouquinho em pouquinho, de murro em murro que eu vou derrubar esse muro que tá na minha frente, eu vou fazer isso. Vamos lá. Eu vou trabalhar isso comigo mesmo, eu vou pedir ajuda, eu vou assistir alguma coisa que me coloca pra cima, eu não sei, eu vou dar um criar jeito, um podcast novo, sei lá, vou abrir um site. Eu vou derrubar, você tem que derrubar essas barreiras, você tem que derrubar esses muros, cara. Ela tá com, parece um papo de E você sabe que... Mas é verdade. É um papo chato, né? Não, mas é verdade, cara. Mas é verdade. E quanto mais você envelhece, mais fácil... Não, é que fica mais fácil quebrar o muro. Sabe por quê? Quando a gente tá em idade escolar, é mais difícil. Ah, sim. Porque em idade escolar você vai todo dia pro mesmo lugar com aquelas mesmas pessoas e elas vão te julgar. E você não consegue mudar, porque se você mudar, vai vir um idiota falar, você mudou, né? E tipo, é chato esse tipo de coisa. Sim, não sou essa pessoa. Então, inclusive. assim, enquanto eu estudava, eu sentia isso. Melhorou na faculdade. Faculdade ninguém liga muito, assim. É verdade. Mas enquanto você tá até o colegial, existe sim um peer pressure. Sim. Existe... É complicado. E além do mais, você é menor de idade, então tudo que você faz passa pelo crivo de um professor, de um responsável. De um pai, Então, assim, quando você vai pra maioridade, a coisa melhora um pouquinho. Uhum. Aí quando você vai ficando mais... Quanto mais passa o tempo, melhora, eu acho. Porque você vai aprendendo que nem tudo é um bicho de 7 cabeças. Né? Tempestade em copo d'água, as coisas ficam menores. As coisas ficam menores. Você se torna perde a dimensão, você entendeu? se torna mais tolerante com o todo, né? Até com as suas próprias escolhas e as coisas que acontecem com você, né? Tipo, você começa a ver as coisas de outro jeito. As coisas perdem importância. Prisma, Então, de novo, né? É porque você aprende a tolerar as coisas. Isso. Né? E isso também é uma outra coisa que a série ensina bastante, que é sobre... De novo, isso a gente tem um podcast inteiro, a gente fez um podcast maravilhoso sobre representatividade em Doctor Who. Vamos escutar. Em que a gente acaba falando sobre tolerância também. Mas claro, tolerância é uma coisa que a série... ver, né? Sim, que a série ensina muito, porque a gente vive num mundo cada vez mais aberto, ainda bem, mas a gente ainda tem muito esse problema da intolerância de vários ângulos, cara. É intolerância religiosa, é intolerância racial, é intolerância... Na verdade, parece que a gente regrediu, né? A gente tá mais intolerante agora do que antes, né? Então, muito por causa da internet, né? Ela deu voz para essas intolerâncias ganharem força. Então, assim, é intolerância religiosa, é racial, é de idade... É tudo. É de orientação sexual. Isso. Tudo é motivo. Seja uma pessoa tolerante, cara. Aprenda a amar o outro... Independente. Do jeito que ele é, cara. Independente de qualquer coisa. Entendeu? Se é gay, se é lésbica, se é negro, se é asiático, se é branco, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho. Você ame as pessoas pelo que elas são, cara. Não pelo que ela faz, entendeu? Ou pela sua diferença com porque ela é diferente de mim. E daí? Todo mundo é diferente. Gente, o mundo tem... Já chegou em bilhão? Não, né? Não chegou. Não, bilhão não. Já. Chegou já, claro né? Já. Então, acho que é 7 bilhões de pessoas. Imagina se todas são iguais. Exato. Tipo, gente, não faz nem sentido esse pensamento, sabe? E isso é uma coisa que até é uma crítica à Doctor Who, né, que a gente tem de uns anos pra cá, de uns bons anos pra cá, que a TARDIS ela é sempre muito homogênea, de terráqueo, contemporâneo. Garotinha, bonitinha, jovem. Enfim, o ponto a gente precisa... É legal, tem TARDIS anteriores que são mais diversificadas, assim, do tipo... Tem a mulher selvagem, um robô e um ET, tipo... É assim. Sim. Entendeu? Alguém do passado com alguém do futuro, né? Tipo... a gente tem que viver... De novo, o ser humano é um ser social. A gente tem que aprender a viver... Com diferenças. Aceitando todas as diferenças, cara. Com certeza. Isso e o que a pessoa o faz, tipo... mas eu não sou gay, eu não posso apoiar... Você pode, amigo. Você apoiar alguém que é gay não faz você gay. Na verdade, se fizesse não teria problema, porque não é um problema ser gay. Não é um problema ser gay de forma alguma. Isso volta naquelas primeiras coisas que a gente tinha falado aqui, né? De você take a stand. Né? De nós como esmurrar sociedade... o muro. Não, de nós como sociedade temos que parar de apenas observar e tomar uma atitude. Entra no lance do bullying também.
gente. Entra no lance do bullying porque também. eu não sou gay, os gays estão lá, eu tô aqui. Não. Deixa que o movimento se resolve sozinho. Não, amigo, você pode fazer parte de um movimento que você não tá dentro. Você pode ajudar, e os gays não estão tão longe assim. Eles estão convivendo com a gente na sociedade no dia a dia. Todos são sociedade, cara. Porque a sociedade é composta de uma caralhada de gente diferente. Assim, eu acho que a lição... Gente, isso! A lição nesse ponto você não precisa ser um ser representado naquele grupo pra take a stand, pra se posicionar a favor daquele grupo. Isso! Você não precisa ser mulher pra garantir que as mulheres tenham direitos iguais aos seus. Isso! Você não precisa ser gay pra garantir que os gays tenham proteção e direitos iguais e tudo aos seus, se você não for. Muito pelo contrário, o fato de você não estar dentro do grupo faz você ter essa visão de fora e conseguir ajudar bastante também. Isso me faz lembrar de uma coisa que aconteceu. Europa, eu vou falar um país random, mas talvez não seja. Holanda, Suécia, algo assim. Aqui, o país alguma X. coisa Latvéria. assim. É a Latvéria, Latvéria, né? Que nem existe. Existe. No nosso coração existe. Ah. E aí, assim, o que aconteceu foi uma campanha contra a masculinidade tóxica, que homens héteros fizeram uma campanha e começaram a andar na rua de mão dada. Isso é muito legal. Você já viu isso na internet? Não vi, mas os caras começaram a andar de mão dada pra mostrar que é tudo bem dois homens andarem de mão dada, e esses caras nem eram gays. Até porque mulheres andam de mão dada. Esses caras não eram gays. Olha que legal. Eles estavam ajudando um grupo do qual eles não fazem parte. Sim. E tudo bem. Pense que quando você... Vou usar aqui o lance da homofobia, porque entra em voga pra esse exemplo que eu tô querendo puxar. Sim. Quando você luta contra a homofobia, você não protege só as pessoas que são afetadas diretamente com isso. Você se protege também. Porque, por exemplo, eu me tiro por exemplo. Eu sou um cara, talvez eu sou italiano, não sei. Eu gosto de beijar meus amigos. É verdade. Não na boca. Né? Tirando você. Mas, por exemplo, eu vejo... Tem o exemplo do Bárbaro. Vocês conhecem o Bárbaro, ele gravava bastante com a gente. Eu vejo o Bárbaro, eu sempre vou beijar ele no rosto. Porque é uma demonstração de carinho, cara. Sim. Eu sou assim. Eu vejo o meu irmão, ele é um cara, ele tá maior que eu agora. Já tá maior. Forte, rasgado. Sim. Eu vejo meu irmão, eu levanto meu irmão, eu beijo meu irmão, eu pego, eu encosto. Isso é coisa minha. Claro, se eu não tô ferindo a bolha da pessoa, tudo bem. Se ela não quer, eu não faço. Lógico. Mas se ela fala não faz, eu não faço. Mas se ela dá abertura, eu faço, porque eu sou assim. Mesmo. Tem casos de, tipo, um pai que tava andando com um filho na rua, de mão dada, sei lá, e deu um beijo no rosto do filho e foi agredido por homofóbico. Eu vi isso. Porque, confundiu com um gay. Gente, como se tivesse era um problema pai e um nisso. Filho. Não, e se fosse? E se fosse gay? Se fosse um casal? Entendeu? Não entre pai e filho, gente. Não, claro. Não tem Game of Thrones aqui, mas é sobre esse ponto, entendeu? Tipo, quando você luta pra que essas atitudes caiam, você se protege também. Você protege todo mundo. Porque você tá lutando pelo ser humano. E tem outra coisa, né? A gente tem que parar de pensar na gente, tem que pensar na sociedade como um todo, sim. A gente faz parte, sim, de uma comunidade. A gente faz parte de algo maior. A gente perde um pouco esse parâmetro, sabe por quê? A gente mora em São Paulo. Em São Paulo tem 15 milhões de pessoas. É impossível me sentir conectada com cada uma delas, como parte de um todo. Eu entendo, é muita gente. E assim, talvez você esteja numa cidade menor e você se sinta mais conectada, e talvez não. Talvez você nem se sinta mais conectada, mesmo estando numa cidade pequena. Mas eu acho que as sociedades que se dão melhor e que são de primeiro mundo e tudo mais, eu acho que existe esse respeito maior pelas pessoas, entendeu? De ter uma consciência maior de que nós somos essa sociedade, entendeu? De se colocar no lugar do outro, porque aqui a gente é muito egoísta, é muito autocentrado, é só eu, não fala com ninguém no elevador, sabe assim? E assim, às vezes a gente perde um pouco mesmo o lastro da humanidade, tipo, não, gente, peraí, a gente tem que começar a pensar que essas pessoas fazem parte, sim, da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa comunidade, e que tá todo mundo interligado. Entendeu? Eu vou ali na lojinha da esquina, eu vou falar bom dia, eu vou conversar, sabe por quê? Porque daqui uma semana eu vou lá de novo. Então, de novo, e eu vou lá de novo. Não conheci ninguém que não fosse importante. E eu vou lá de novo durante anos, eu não vou conversar com as pessoas. Dê bom dia. Vamos criar relacionamento, entendeu? Não precisa ficar melhor amigo da pessoa. No seu bairro, entendeu? Você mora no mesmo prédio que a pessoa, conversa, fala bom dia. Oferece ajuda. Não levante um muro. Não levanta um muro. Ou, por exemplo, se tá vendo que alguém precisa de ajuda, abre uma porta, segura uma sacola. Entendeu?
vai ajudar. Seja legal. Isso é uma coisa que o doutor faz muito, a doutora faz muito, né? Sim! Porque a gente perde, cara, essa sensação de todos nós estamos juntos nesse barco correndo, que é esse mundo maluco que a gente vive. Sim, gente, a gente tá no mesmo barco. Tá todo mundo junto no mesmo barco. Sim. E às vezes a gente perde um pouco essa noção, esse lastro. Eu não sei se você tem mais algo a colocar, mas eu queria fechar com uma coisinha. Mas se você tiver coisas, eu tenho uma coisa pra falar que eu acho que a gente... Não sei se é infelizmente ou felizmente, a gente tem que falar do elefante branco na sala, né? Aqui nessa nossa sala do nosso podcast. Virtual. Sobre o lance das armas. Claro. De novo, vou voltar lá no começo do podcast, tá? Se você chegou até aqui. Não estamos falando sobre política, esquerda, direita, centro, meio, baixo, em cima, embaixo, puxa e vai. Não é legal. Acabou. É isso. Se vocês viram o meu tweet... Se você acha que liberar a arma ia ter resolvido a situação que aconteceu, não ia, tá, amigão? Porque se os professores estivessem armados, isso não tinha acontecido. Deixa eu te contar uma coisa. Então. Uma arma de fogo, ela não te dá dom premonitório. Porque o que aconteceu foi assim. Os moleques entraram, eles começaram a tirar a esmo nas pessoas. Você acha que o fato de um professor ou de um servente ali tá com a arma, ele ia prever, tipo, opa, vai ver alguém? Teve um cara ali, pum! Não. Liberação de porte de arma não diminui taxa de criminalidade. Ponto. Acabou. Não existe não tem dúvida do tipo. E aí se estende um monte de coisa, cara. Mas você vai. O cidadão de bem. Ele esquenta a cabeça, porque o ser humano esquenta a cabeça, se irrita. Aí ele vai estar numa briga de trânsito, ele vai pegar o ferro e colocar pra assustar o outro. Aí o outro sabe o que ele vai fazer? Vai puxar o dele e mostrar também. E aí, quem é o machão primeiro que vai puxar o gatilho, entendeu? É muito complicado. Entendeu? Ou, mas se tivesse na mão do professor, isso não tinha acontecido. Gente, realmente. Vocês estão falando de what ifs, né? Num país onde a educação tá sucateada, onde os professores não têm um suporte psicológico. A gente tá falando, né, de uma sociedade que tá quebrada. Em situação nenhuma. E a gente tá falando assim, não é nem só a sociedade brasileira, realmente nós temos problemas por aqui. Mas você acha que tá bom nos outros lugares? Não, e aí chega... Você acha que tá bom nos Estados Unidos? Não tá bom nos Estados Unidos, chega aquele papo de, porque se todo mundo tivesse arma, o bandido ia pensar 2 vezes antes de atirar em você. Amigão, então, não. Ele é bandido porque ele está fazendo uma coisa errada, tá? Sabe por quê? Na hora que o ferro tá na sua mão, você arrega pra puxar o gatilho, sabe por quê? Porque você pensa na sua mãe, você pensa no seu pai, você pensa no seu filho, na família, no cachorro, você pensa em um monte de coisa. Gente. E o bandido não vai, porque ele tá todo quebrado dentro da cabeça dele e ele não tem o filtro que você tem. Então, ele atira sem pensar, você pensa, esse é o problema. Tá, vamos lá. Essa é uma questão muito complicada de lidar. Porque assim, né, minha opinião, e que eu falei no Twitter, and I quote myself, eu simplesmente não consigo entender porque armas ainda existem em Caps Lock. Tudo em que eu acredito vai contra isso. Armas são feitas para matar em Caps Lock. Não é possível que alguém ainda ache que armas são uma boa ideia. Não é e nunca vai ser. Então assim, a minha opinião é, armas não deveriam existir, porque armas matam. Você conhece outra utilidade pra arma? Porque, por exemplo... A não ser que seja um escudo? Não. Que não é uma arma. Não é uma arma. Ou entra como arma. Não é. É uma arma de defesa, não de ataque. É assim, gente. RPG. O lance é o seguinte, gente. Tem objetos que servem pra várias coisas. A arma não. A arma tem um objetivo, que é matar. Quem é que tem direito de matar outra pessoa? Ninguém. Toda pessoa que mata outra pessoa vai passar por um julgamento que cometeu um crime. É isso. Mas você pode falar, não, mas é o policial. Não, policial não tem licença pra matar, exatamente. não. Que é isso? O policial, o policial, ou o guarda civil, ou o PM, ou o BOP, só o 007 tem licença pra matar, isso é ficção. É um personagem fictício. Mas o lance e mesmo assim ele não sai matando todo mundo. Muito verdade. Ele não mata tanta gente assim. Verdade. Mas o ponto o trabalho da Força Armada ou da polícia de qualquer coisa não é tirar a vida de ninguém. Não. É evitar que alguém tire a vida dos outros. Exatamente. Inclusive tem polícia de vários países que nem usa arma, usa só cacetete. No Reino Unido, inclusive. Eles usam água e cacetete. Exato. Pra ter arma no meio é um negócio em nível de invasão terrorista. E aí, aqui a gente normaliza a arma. Você vê a arma no dia a dia. Quem já não viu arma no dia a dia aqui? Todo mundo, todo brasileiro, com a polícia, provavelmente, né? sim, com Graças polícia, não com aqui, polícia. Mas assim,
Se eu vejo um policial com uma arma, eu já fico com medo. Então, é um lance De da verdade. normalização. Eu sou do Rio de Janeiro... Porque, pra mim, a arma, ela não é pra defesa. Ela é pra ataque. Exato. É porque tem esse lance também da imposição do medo, né? Então... Só que, de novo, é a normalização da coisa. Eu sou do Rio de Janeiro, no Rio, é muito mais comum você ver policiais com armas de porte pesado e você entra numa que você fica... como é que é a palavra? Você fica... Anestesiado. Anestesiado, exatamente. Anestesiado. Tipo, eu lembro que a primeira vez que você foi... não, tudo bem, isso é normal. Não, bicho, não é normal, não. A primeira não vez que eu fui pro Rio de Janeiro e vi um policial com uma metralhadora, eu fiquei cagada... Era um fuzil, tudo bem. Isso, essas porra aí. Tá. Não sei nome de arma. Tá. Eu fiquei cagada num nível abissal. Aí eu falei pro Fred. Aí o Fred falou assim, é normal. Não é. É comum, não é normal. Exatamente. E eu falei... É rotineiro, mas não é normal. Aí eu pensei assim, gente, mas não pode ser normal isso. Pelo amor de Deus, exato. não pode ser normal. Mas só é normal, só foi normalizado porque a nossa sociedade normaliza isso. Sabe por quê? Porque todo a sociedade está quebrada. Exato, porque todo mundo acha que vai liberar arma, a porra do planeta vai virar um filme do Clint Eastwood. Todo mundo, não. Não, ao vai contrário. Virar a paz, né? Não, eles acham que... Ninguém vai atacar ninguém. Exato, eles acham que a paz vai se instaurar porque todo mundo... Porque vai virar um faroeste, assim, você vai resolver... Tô armado, o cara. Opa, então tá armado, então deixa... Tá de fato agredindo. Tá armado? Então não vou fazer nada não, porque você tá armado. Maluco. Gente, não é assim. Olha, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Tá discordando da gente, contando que seja uma conversa sadia, né? Respeitosa e tudo mais. Pode discordar da gente. Eu não concordo, eu não acho São opiniões pessoais aqui. Eu não acho que... porque o podcast a gente fala nossa opinião. Sim. Liberação de porte de arma não ajuda em nada. Não. Colocando pra Doctor Who, a gente vê isso muito presente no personagem do Doutor. Isso. O doutor/doutora é total e completamente contra o uso de armas. Sim, ele prefere usar o cérebro. O cérebro. Exatamente. Exato. E ele, claro, né, a gente sabe que é a fantasia da série, que é tudo muito mais decorado na série, né? Mas ele consegue. O cérebro vence a violência. O cérebro vence a violência. Mas o doutor já usou arma na série clássica. Sim. Mas você viu o doutor andando com um revólver num coldre todo episódio? Não. Definitivamente ele usava não. Episódio ou outro, e mesmo assim era sempre no extremo da coisa, e ele não ficava tão confortável fazendo. Ele nunca ficou muito confortável usando armas. E lembrando que ele usava armas contra inimigos e não contra pessoas boas. Não, mas ele sempre teve esse papo de não usar arma. Por exemplo, o terceiro doutor é um cara que partia uma porrada com um vilão. Mas ele não matava o vilão. Pois é. Ele mobilizava o vilão, deixava o vilão lá pra justiça cuidar. Ele lutava, né? Tipo, ele tinha o Aikido venusiano dele, né? Que já é uma opção mais um lance branda. Sobre a luta. A luta, eu nunca pratiquei arte marcial, infelizmente, sempre quis. Mas tem um amigo, é verdade. Tem um amigo meu, o João, não sei se ele escuta o podcast, mas se ele escuta, um abraço. João. O João, ele era faixa alguma coisa em karatê. E ele sempre falava, ele tinha uma carteirinha da associação de karatê. Ele falava assim: eu nunca posso me envolver numa briga. Aí eu falei, mas por que? Você não é do karatê? Ele falou, sim, mas o karatê é uma arte pra você se defender. Olha aí. É pra você imobilizar, é pra você fazer com que a pessoa pare de te atacar, não pra atacar o outro. Olha que no momento em que alguém me vê atacando o outro, eu perco o credenciamento na coisa do karatê. Porque ele tá indo contra as Porque regras, a arte marcial não é pra você atacar ninguém, é pra você se defender. Pois é sobre isso. Se defender não tem problema. Agora, tem problema se você for atacar o outro. Pois é, gente. E quando a gente para pra pensar, eu sempre fico pensando em guerra, né? Porque a gente fala que tá rolando uma guerra aqui, mas não é guerra. Guerra é a Segunda Guerra Mundial, é a Guerra do Vietnã. Não, existem guerras menores, existem batalhas, existem estados de guerra. Estados de atenção, papapá. Mas assim, a gente tem um histórico de guerras tão forte na humanidade, desde sempre, né? Império Romano, toda a Europa. O mundo guerra. A base do planeta são guerras. A geografia é toda baseada em guerra. Em conquista, né, de território que foi feita a partir de guerra. Meu objetivo é a conquista. Então, assim, tudo sempre foi tão feito em cima de arma. A gente não está tão longe assim da Segunda Guerra Mundial, não tem nem 100 anos. Você vê? Pois não tem nem 100 anos. Desse. Em termos históricos é nada. Não, é uma fração de segundo na história do mundo. E a Segunda Guerra Mundial foi um massacre. Mas um massacre que eu não consigo nem me expressar em palavras, porque foram milhões de pessoas que morreram. E aí depois a gente teve outras guerras ainda. Depois da Segunda Guerra, que a Segunda Guerra foi enorme. Foi a guerra, né? Mas assim, né?
É a Segunda Grande Guerra. A gente teve Vietnã, a gente tem um monte de conflito Coreia. no Oriente Médio, Afeganistão, o caralho é 4. Um monte de gente morrendo. Não, agora, Como é a Coreia do Sul tá colada com um país que tem uma porra de motivo nuclear ali, cara. Entendeu? E, gente, até quando as pessoas vão querer matar outras pessoas? Tem que parar. As pessoas têm que parar de querer matar outras pessoas. Eu acho que Deus! o grande lance a lição que a gente tira é: pensem, você no seu íntimo que tá ouvindo a gente. Pense o quão legal seria se um dia, eu não sei, situação completamente hipotética, utópico, alguém pudesse chegar e declarar em algum jornal assim, tipo, hoje, today everybody lives. Just today, everybody lives. Agora, você imagina se fosse isso todo dia, entendeu? Coisa imagina boa. Que bom seria, claro, é uma situação completamente utópica, a gente sabe que nunca vai chegar a um ponto assim, mas pense que só se cair uma praga que destruir metade da humanidade. Mesmo assim não ia. Só se viesse o Thanos. E mesmo assim, mesmo assim, né? Mesmo assim não ia, cara. Não. O lance é tipo, lute cada dia por um Everybody Lives diferente. Isso, eu acho Entendeu? que é exatamente isso. Porque, é assim, de verdade, não entra na minha cabeça o desejo de um ser humano querer matar outro. Porque quando você tira uma vida, você tá tirando uma coisa que você também tem. E que uma coisa que não é sua, né? E que nem é sua. Tipo, tirar a vida de uma pessoa é um ato tão extremo. É um ato tão extremo. Tão extremo. Cara. E eu não consigo entender porque as pessoas ainda... Claro, né, gente? Existem pessoas que têm perturbações mentais de verdade. Existem pessoas com doença mental real. E a gente sabe que essas pessoas não estão no controle de suas emoções. Mas existem pessoas que estão sim. Mas elas só fazem por prazer ou sadismo e pelo amor de Deus, mas então, né, essa pessoa não tá no estado normal. Não tá, né? Não tá no estado normal. Então, eu acho que isso é só um reflexo da grande doença que tá na nossa sociedade, né? Que a sociedade não anda bem. Pois é. Eu acho que é isso. Eu acho que encerramos o... Então, eu queria terminar... a gente falou de muitas coisas ruins... eu sei o que você vai falar. É verdade. E de muitas coisas boas. A gente falou de muitas lições que o Dr. Who traz pra gente... E acho que a última delas, que é a mais bonita e cheia de esperança, porque eu quero terminar esse podcast com esperança. Sim, por favor, em um bom tom. Em um tom otimista e positivo. A gente viu todos os erros, vamos ver a gente viu coisas boas, prismas. Ruins, mas acho que o que fica no final, e que é a grande mensagem da série, e que é o que faz a série durar tanto tempo, que é a regeneração. E a regeneração é nada mais do que mudança. Sim. Né? A mudança não é algo ruim. Em Doctor Who, a mudança é constante, as coisas acabam e depois renascem. É isso. Sim. É isso. É basicamente isso. Tipo, vários doutores e outros personagens da série já falaram. As coisas morrem, mas depois elas recomeçam. E a regeneração é um recomeço. Que veio de uma morte. O doutor morre, ele chega ao fim... Daquele espacinho da vida dele, e ele regenera pra começar de novo. Ele começa do zero, ele começa limpão, tipo, e agora? Eu sou uma pessoa pessoa tábula rasa, novinha em folha. Como é que eu sou? Como eu faço? Vamos lá. Entendeu? Eu acho que, cara, mudança... Primeiro que a mudança é inevitável. Que a mudança é boa. Não, quando a pessoa é resistente à mudança... Gente, tudo muda o tempo todo. A vida é feita de ciclos. A gente, de criança... De neném vira criança. De criança vira adolescente. De adolescente vira adulto. De adulto vira velho. A própria vida em si já é uma eterna mudança. Não tem jeito. Sim. E tudo muda. A gente muda de emprego. A gente muda de casa. A gente muda de país. A gente muda... Não tenha medo de mudar. Eu acho que é esse o lance. O doutor, enquanto ele relutou pra mudar... Toda vez que ele reluta, dá problema. A gente viu Twice Upon a Time. A gente vê aí o 11 ficando velhinho, lutando, que ele não quer. Ele não quer. Aí ele queima as energias. Ele é porque ele ali não ia ter mais, né? A gente tadinho, Mas o grande lance é tipo, não tema mudança. Primeiro que a mudança é natural. E ela as mudanças positiva. Acontecem. Gente, por exemplo, você é a mesma pessoa que você era no começo do ano? Às vezes não. Às vezes coisas já mudaram na sua vida, eu gosto né? muito dessa alegoria que o Dr. Who faz. Tipo, a regeneração do doutor nada mais é do que a regeneração, a evolução do ser humano. Não linha evolutiva darwinismo nem nada. Não. É tipo, da gente. Tipo, de cada um. Da história da vida de cada um. Se você, ouvinte, você tivesse a oportunidade de bater um papo com o seu eu de 10 anos, de 5 anos...
seriam dois eus diferentes. Diferentes. Porque a gente regenera ao longo da Assim nossa como vida. a Melinha e a Amy eram duas pessoas diferentes. Exato, e ela nem regenerava. Pois é. O grande lance é, todo mundo muda, você às vezes vai mudar a perspectiva na sua vida. Sim. Às vezes se você... E isso é pra tudo, tipo, mas eu falei mal, eu xinguei, não sei o quê. Tudo bem. Se você mudou, não tem problema. Só o fato de você estar arrependida já é uma coisa boa. Já significa Exato. que algo bom aconteceu De dentro novo, de você, porque né? você mudou. E mudou pra melhor. A Não tenha regeneração é medo isso. de mudar, não tenha vergonha de mudar, Não né? relute com mudança. Foi o que eu falei, cara. Eu gostava de punk rock, mas no dia que eu falei, não, eu gosto sim de Britney, tudo bem. Entendeu? Mas agora ela mudou. Ela gosta de Britney. Ela tá careca. Não, na verdade eu sempre gostei. Então. Entendeu? E tudo bem mudar. E, cara, se você não está feliz, satisfeito e feliz mesmo em uma situação, você vai ficar nessa situação pra sempre? Não faz nem sentido. Ou você muda, Que isso? ou já era, bicho. Não. Tipo, se o doutor lutar Corre demais com a atrás. regeneração, ele vai morrer. Você Coloque não isso pra sua não vida. resista à mudança. A mudança ela vai acontecer. E se primeiro, Aprenda a conviver com ela. ela pode acontecer naturalmente e você tem que estar disposto e aberto a receber isso. Ou ela pode acontecer do tipo, eu tô num lugar X, sei lá, trabalho, não tô gostando desse trabalho. Ou, sei lá, não gosto do bairro que eu moro, não gosto da companhia da pessoa X. Muda. Ouse mudar, né? Ouse regenerar essa situação. Não tem problema, você tem que sair de uma situação que não tá te fazendo feliz. Você tem que falar, não, peraí, eu quero uma coisa boa pra mim sim, então eu vou atrás dela. Talvez você só precise aceitar a mudança. Né? E mudança é difícil, é complicado. A gente mudou de casa Dói. já uma vez, né? O doutor sofre quando ele doutor regenera. sofre. Dói, é um processo que machuca. Machuca! A gente já mudou de casa uma vez. A gente morava num apartamento, agora a gente mudei mora de em estado. outro. O Fred mudou de estado, eu não. Eu só mudei de apartamento algumas vezes na minha vida. Eu reluto demais pra mudar. Toda vez Porque é incômodo. eu fico me prendendo. E aí quando você perde, aquilo é ruim, mas você tem que ver o que você tá ganhando em troca. Porque eu fiquei, porque eu não gosto desse apartamento, eu gosto mais do outro apartamento. Não, cara, esse apartamento também é bom. Ele também tem coisas boas, ele é diferente, mas ele tem coisas boas. E se ele tem coisas isso que ruins, a gente tem lute que pra pensar. mudar de novo. Entendeu? No fim, você vai reconhecendo que, não, beleza, é isso mesmo. E você vai se adaptando, a vida é adaptação. É isso, é sobre adaptação, exatamente. Saiba Entendeu? ser adaptável. Saiba se adaptar. O ser humano é adaptável. Você não precisa ficar preso ali naquela forma, naquela caixinha. Tipo, tá tudo bem mudar, gente. As pessoas têm que desprender um pouco disso também, sabe? Não tem problema mudar, contanto que seja uma mudança sempre positiva, né? Sim. Quer dizer, se você for mudar pra uma coisa que te faz mal, aí não, né? Não. Não ande em más companhias, né? Pra virar o momento He-Man, Porque né? às vezes você fica querendo entrar num grupo e esse grupo te prejudica, te faz ir contra a sua verdade. Não é legal. Mas quando uma mudança é positiva, legal, assim, não seja cara. uma mula empacada que não aceita mudança, mas também não mude não o seja seu eu teimoso. pelos outros. Eu acho que Isso. a vida toda é você buscar equilíbrio. A virtude está no meio. A virtude está no meio. Já dizia o ditado. E tá inclusive no meu Twitter isso. É verdade, eu gosto muito dessa frase. Sim. Não seja uma mula empacada, atolada, que não se permite mudança, mas também não abra mão de tudo que você é pra mudar pelos outros. Lógico. Acho o equilíbrio. Equilíbrio. Esse é o sucesso das coisas. Acho o ponto, porque Tá? o equilíbrio é o sucesso da vida. Exatamente. isso Beleza. aí, E, gente. cara, esse foi... E, caras e minas e todo mundo tá ouvindo a gente. Pessoal. Foi esse papo que a gente direto com vocês. A gente tentou, de novo, não é pra criar alarde, não é pra colocar ninguém pra baixo, a gente tentou fechar num clima positivo. Isso. Justamente por isso. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente tinha que usar esse momento pra poder trazer essa conversa à tona e pra poder incentivar vocês que às vezes viram e estão sofrendo. Converse com outras pessoas sobre isso. Claro. Leve tudo isso que a gente conversou. Leva para as pessoas, converse. Sim, Sério. sim, com certeza, né, gente? Eu acho que não muitas pode se vezes. Não pode se fechar. Muitas vezes aqui no podcast a gente só faz review, só fala de Doctor Who. Puro e simples, né? Em seus aspectos técnicos. E eu acho que Doctor Who é uma série muito maior do que apenas review, né, gente? A gente tem que se abrir para esses temas que a série traz, que é muito importante. Eu acho que é isso que a gente tentou fazer aqui hoje, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de falar dessas coisas da vida, do universo e tudo mais em Doctor Who, mas a gente conseguiu pensar em ganchos com o tema e com a série para fazer as coisas encaixarem e falar desses temas que são importantes, né? Aqui para vocês. Isso aí, cara. E por hoje é só.
Terça-feira tem mais, a gente Sim, volta aí com a programação normal. A programação normal. Vamos voltar aí a nossa... Vai ter o nosso review. Nosso embate. Nossa peleja, né, nossa cara? Peleja. A gente acabou de falar que não é pra brigar e a gente vai brigar no próximo podcast. Por isso que eu colocar isso hoje, Mas né? é uma briga saudável, gente. Não é uma briga, é uma discussão de ideias, né? Que será na terça-feira. Isso, é um encontro de mentes. Exatamente. Se você quiser mandar algum e-mail pra gente pra falar sobre essas coisas, ou, bicho, se você quiser buscar por ajuda, como a Thaís falou, os links de todas as coisas pertinentes a isso estão aqui no post. A gente vai deixar no post. Se você precisar de mais algum que não tá no post, pode pedir por e-mail que a gente manda. Se você tiver algum que a gente não falou, mande. Indicações, né, de serviços. Exato. E se você tiver algum aspecto que a gente não comentou aqui, que você acha que a série abordou por vezes... Claro! Manda pra gente. Manda pra gente pelo e-mail. Thaís, lembra o e-mail pra gente? podcast@drrubrasil.com.br. E você também pode seguir a gente nas suas redes sociais, tanto o Facebook, quanto o Twitter, quanto o Instagram. A gente é @drrubrasil ou /drrubrasil. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, é só entrar em t.me/drrubrasil. Se você quiser apoiar a gente, é só você entrar em apoia.se/drrubrasil. E basicamente é isso. Leve todas essas conversas que a gente teve hoje pro máximo de pessoas que você puder, porque conscientização evita problemas tipo isso que aconteceu. Com certeza. Isso aí, compartilhe essa ideia. Compartilhe essa reflexão com a galera. Com certeza. Beleza? Até então, terça-feira. Foi legal estar com vocês aí falando desse assunto um pouco mais sério. A gente se vê, aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Torne-se também um apoiador em apoia.se/drrubrasil.